Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pássaro no Plantão Podcast. Como todas as segundas-feiras, às 19 horas, um episódio inédito pra vocês. Desta vez, gravado. Gravado? Gravado. Você tá de plantão agora, fi? Ô, Físio, estão chamando lá no leito, lá, vai lá. Não, ele tá de plantão, mas ele fica no chat. Ele fica interagindo com a galera lá e tal, então... Entra um paciente ou outro enquanto a gente evolui e fala alguma coisa, dá pra dar uma olhada, né? É, e hoje é um baita de episódio, hein? Pô, não vou perder esse. Segunda parte... Eu tenho que estar assistindo esse. Segunda parte de um episódio aí que fez muito sucesso. Pô, foi um dos primeiros, hein? Foi. Qual que foi? Tipo, 10, assim? Então, na verdade, esse episódio, ele já completou 2 anos do primeiro episódio. Caramba. Que foi no TJCC de 2022. Exatamente, quando eu conheci vocês. Foi. Foi o episódio que mudou a minha vida, cara. Olha só. Mudou minha dinâmica familiar, mudou tudo, cara. Caramba. Foi pesado, então, A esse Anki episódio. quis sequestrar minha Pesado de esposa, bom. velho. Então, assim, ó, se você não assistiu, depois que acabar esse, você vai lá e assiste, porque mudou a vida do Augusto, mudou a vida da esposa dele e vai mudar a sua também. Mas Que olha, isso, hein? Mas eu sou uma péssima sequestradora. Eu sequestrei durante 1 minuto. Aí eu apresentei ela para uma colega que sequestrou de mim. Ou seja, Ladrão que rouba perdi. ladrão. É, tenho 1000 anos de perdão. Tô perdoada para sempre. Tá vendo? Ai, velho. Não fez o serviço direito. Não, A Samantha roubou a Amanda da Anki. imediatamente. Mas foi muito rápido. E foi no TJCC. Pra quem não sabe dessa história, a última vez que a Anki veio aqui, há mais de 2 anos, né? Foi em setembro de 2022. Exato. Esse episódio tá indo ao ar em outubro. Inclusive, a Anki tá aqui porque ela tá indo pro TJCC 2024, De né? novo. A Amanda veio, tipo, despretensiosa. Era no bar ainda, cara. Sim. Era no bar, lá do lado do aeroporto. Sim. E, cara, vamos lá, você vai conhecer a Anki. A Anki é mó da hora, a Anki é gente boa. As minhas filhas amaram a Anki, né? Nossa, as minhas filhas adotaram a Anki e faz parte da família. Tem um quadro da Anki, se deixar lá no quarto das meninas. Eu queria sequestrar elas também, mas eu não consegui. Não deu certo. Não. A Anki queria que eu morasse sozinho, velho. Queria levar minha família inteira pro Rio de Janeiro, velho. E aí a Amanda conheceu a Anki falou assim, e aí, você vai fazer o que amanhã? Amanda, tô de boa. Tá bom, você vai pro TJCC. Amanda, o quê? Não, você vai pro TJCC, vou arrumar uma inscrição pra você. Já jogou a Amanda dentro do TJCC. No outro dia a Amanda foi, se apaixonou pela Onco, conheceu Samantha, a Helen tava lá. Tava. A galera da Onco toda saiu pra tomar uma cerveja com elas à noite. Corta a cena 2 anos depois, a Amanda no doutorado na Masto com a Samantha. Pra vocês entenderem qual que é o nível de reconstrução social, né? A Amanda fazendo um doutorado em fotobiomodulação na Radiodermite com Samantha Riese, no qual roubou, né, a Amanda das mãos de Anki Bergman. Mas foi um roubo consentido. Foi, Eu e deixei. eu indo pra todos os eventos de onco que você pode imaginar, né? Olha aí, tá vendo? Eu vou ter que fazer uma pós de onco agora. Eu vou ter que migrar de especialidade. Será bem-vindo. Olha o sorriso lá. Mas a onco, cara, é muito legal. Eu sempre gosto quando eu dou aula nos eventos de onco. Pô, é muito legal a interação do pessoal. E eu sempre dou aula junto com o pessoal da nutrição. Então é uma troca legal. Eu sempre dou aula mais para nutricionistas que fisioterapeutas. Então é uma troca muito legal. Que além de eu ir para uma especialidade diferente, eu ainda pego uma galera diferente, assim. Então sempre é bem interessante. E a onco é muito transversal, né? É transversal dentro da fisioterapia. Então, qualquer área da fisioterapia que você esteja, vão ter pacientes oncológicos. E é interdisciplinar, né? Porque você tem que conversar com nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico, enfim, o médico. Tem todas as outras áreas que interagem com a fisio, né? Então, a onco é fantástica mesmo. Sou suspeita, né? Eu acho que a gente tem esse hábito porque a terapia intensiva também é assim. Essa horizontalidade, essa transversalidade não só dentro da própria profissão, mas de múltiplas profissões. Isso faz com que a gente tenha esse hábito de dialogar. E aí, dentro dessas pontas das 2 especialidades, elas se encontram, né? Que é quando eu sou convidado para palestrar nos eventos de oncologia, é para falar do olhar intensivista da coisa. Então, como conduzir o suporte ventilatório específico nessa população. Então, é muito legal, cara. Porque eu vou lá, aprendo muita coisa que a gente consegue aplicar e replicar nos nossos pacientes. E eu vou lá também trocar figurinha. Ó, gente, no suporte ventilatório, pô, eu sou apaixonado e eu estou me apaixonando cada vez mais pela onco por conta de Amanda Reis, obviamente, que está comigo todos os dias, Samantha Reis, Anki Bergman e afins, cara. Cara, e é engraçado que você falou da parte que interage ali, por exemplo, do suporte ventilatório.
E o meu é parecido. O meu me chamam geralmente para falar de testes funcionais, massa muscular, atividade física, que é basicamente o que eu falo. Eu pensei na que UTI. chamava para falar na perspectiva do paciente. Não, esse aí geralmente quem pede são os meus pacientes. Você sabe disso, né? Ele contou que o paciente perguntou se ele já... Tem os Não. pacientes que perguntam, falam assim, você tá fazendo químio? Tem os pacientes que perguntam. E aí você explica. Aí eu falo, não, é outra Não, coisa. pior que Outra pergunta coisa. na maior das boas intenções, né? Pra te desejar. Só que aí eu não aguentaria estar do lado ali. Então, Eu ia falar, "Ei, cuzão, na minha frente não. eu dou uma segurada, porque assim, os pacientes já me perguntaram de tudo, né? Assim, ó, tem paciente que perguntou da química, tem paciente que perguntou se eu nadava, tem paciente que fala que parecia o Xuxa. Então, assim, eu dou uma segurada porque eu já tendo a rir já, mano. Mas. É, a Xuxa não dava. Não, a Xuxa não dava. Só A o Xuxa. Xuxa mesmo. Ah, inclusive, esse episódio sendo gravado, um final de semana, na semana seguinte, a minha visita em Feira de Santana. E mais uma vez fui questionado se Ivens Giacomassi não tinha sobrancelha. Os alunos ficam um final de semana inteiro com o Ivens e vêm perguntar pra mim. Pois Eles ficam é. 2 dias com o Ivens. Era só chegar de pertinho, assim, ó. E Dá uma olhar, olhada, dá uma Você não tem olhada. sobrancelha postiça? Ou então dá o zoom na foto. Você não tem sobrancelha postiça? Eu vou Postiça? comprar. Sabe aquelas tatuagens de chiclete? Naquela pegada. Eu vou comprar, vou trazer pra gente colocar Eu, aqui. eu tô ensaiando pra fazer aquela fio a fio. Eu tô pensando em fazer aquela fio a fio. Por favor. Mano, mas vamos filmar? Lógico. Vamos fazer Vou fazer mó rolê. ao vivo no momento da transformação. Mas olha, eu também quase não tenho sobrancelha. Aí toda vez que eu vou no salão, alguma coisa, eu falo assim, vamos fazer sobrancelha. Aí uma vez eu fiz, né? Eu falei, pro casamento, eu falei, não, tudo bem, então faz. Aí eles só completaram minha sobrancelha. Gente, muda completamente, ficou horroroso. É? Horroroso. Eu falei, não, nunca mais. É porque você desacostumou, né? Porque eu quase não tenho sobrancelha, é normal assim, né? Eu acho Mas que o Ivens, pra ele fazer a sobrancelha, tem que ir lá na impressora 3D pra fazer. eu acho que Se quiser alto relevo, né? Faz tatuagem 3D. eu acho que eu teria um pouco de dificuldade também com essa coisa da imagem corporal, porque é engraçado que até as pessoas que convivem comigo falam que achariam estranho, porque elas também já acostumaram com essa Não, imagem. Você já colocou filtro de sobrancelha assim Não. no Insta? Ah, não, mas ia ficar muito estranho. Eu vou ver se eu acho aqui ó, a Anki, não sobrancelha que eu tava vendo. desencoraja, Anki. Eu quero ver Não. essa cena, Anki. Mas tem como fazer, tipo, como que fala? Temporário, pra você ver como que é. Tem, Tal. dá pra fazer com rena. Mas, mano, olha isso aqui, cara. Tipo, olha isso, olha isso. Olha esse nível de você? detalhe. Não, isso aqui é a que eu tô olhando pra fazer. Ah, não, mas vai Deixa eu mudar ver. muito. Vai mudar completamente a sua cara. Então, mas eu tenho Você curiosidade vai ficar de ver parecendo isso. a Magalu, velho. Cara, Não, vai ficar mas muito não é estranho. surreal isso aqui ser desenhado? É, não, pra mim, nossa, Cara, mano. é surreal, bicho. É, mas- é muito detalhado. Mas é você vai ficar incrível. parecendo um NPC de videogame, velho. Não é, muda completamente a sua cara. Eu ainda vou testar um dia, eu quero ver como ficarei. Eu quero estar lá. Se preocupe não, todos vocês estarão comigo nesse dia. Mas deixa eu apresentar a nossa convidada, né, que transformou a minha vida, transformou a vida de centenas e milhares de pessoas aí na oncologia, sendo uma das responsáveis pelo avanço, crescimento e até mesmo pelo desenvolvimento da especialidade da fisioterapia em oncologia, né? Que é a nossa convidada e nossa queridíssima amiga, professora Anki Bergman. Ela fala de um jeito muito mais alemão. Como que é a pronúncia? Não, Anki Bergman. Bergman. Ela não tem o G. Dá uma segurada. O G né? some, né? Mas em alemão é Anke, mas é muito feio, né? Ank. É, é melhor Anke, dá né? uma postura, hein? Ank. Esquisito. Inclusive, quero mandar um abraço pra Gleik. Vamos lá de novo. Gleik, Elke, Dolke, Zilke, Anki, você. eu e Uf. E Uf. O único Parece filho que tá- homem. Parece que tá ensinando o alfabeto, tá ligado? Uau. Ainda tinha Vink que faleceu aos 14 anos, mas éramos 7. Cara, E ela... todas as meninas terminam com Kaia. E só 3 que são nomes... É, Anki, Zilke e Elke existem. Não, é o que a gente tá mais acostumado por causa do que Maravilha. Mas Tal. Zilke existe também, Anki também. Agora, Vink, Gleik, Dolke é inventado. E Uf. Uf existe. Existe Uf? Existe Uf. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai perguntar sobre o seu pai, que você deu umas prévias lá, eu quero saber mais hoje, hein? Mas vamos lá, deixa eu apresentar a nossa convidada, né? Professora Anki Bergman, fisioterapeuta e epidemiologista, doutora em Ciências da Saúde, pesquisadora do INCA, né? Não é um dos INCAs, é do INCA como um Do todo, INCA. né? Quantos
Quantas unidades tem o INCA lá no Rio? O INCA hoje são 4 unidades hospitalares. Sim. Mas ainda tem o centro de pesquisa, tem as outras coisas que são fora do hospital, né? O INCA, se não me engano, hoje devem ser mais de 10 endereços diferentes. Uau. Mas unidades hospitalares são 4. Que são gigantescas, né? São bem grandes. Tem uma unidade de câncer de mama, né? São 8 andares, só trata câncer de mama. É bem grande. Legal. A Anki também é coordenadora da pós-graduação em fisioterapia e oncologia pela Interfísio, né? Ela é conselheira da atual gestão do Crefito 2, lá no Rio de Janeiro, né? E tem aqui um resuminho, né? Ela, gosto de falar que ela é docente de pós-graduação lato sensu, estrito sensu nas áreas de fisioterapia oncológica, linfologia, epidemiologia. Ela é apaixonada pela profissão e dedica algumas horas de trabalho além da pesquisa, além das formações, cursos e viagens que ela faz pelo Brasil inteiro. Obviamente, as ações conjuntas ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da segunda região. Bonito quando fala assim, Bonito, né? Da segunda região, que abrange todo o território carioca fluminense no estado do Rio de Janeiro. Certo? Seja bem-vinda, Anki. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu só não entendi como dá tempo de fazer tudo isso aí. Sem dormir, velho. Só pode. Sem dormir. Não, eu durmo. É que mulher consegue. É que homem que só faz uma coisa de cada vez. E não tem foco. Mulher não. Mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Tomamos uma de graça. Foco aqui. total. A minha resposta para isso é sempre padrão. Como que eu faço esse monte de coisa? Fazendo tudo mal feito. Não é? Não, mas mulher Muito é a minha diferente, gente. Mulher consegue. É Justo. diferente. E consegue fazer bem feito. Aham. Diferente Tá da vendo? gente. Tá vendo? Não, mas tá certo. Toma uma de graça. Vai, pra gente deixar de ser distraído. Vai, vacilão. Ô, Anki, já que a gente começou a puxar o lance do INCA e tal, o INCA hoje, ele é o principal serviço de consulta do Ministério da Saúde, né? Eu sei que, para você, o INCA ele faz parte da sua vida, mas para quem não entende a relevância e a magnitude do INCA na dinâmica do cuidado do paciente oncológico nacional, qual que é a participação ativa do Instituto? O INCA ele tem um papel dentro da política de controle do câncer muito grande, né? Então, dependendo do momento político, mas ele é responsável pelas ações, né? Pelas políticas, pela implantação das políticas, dos programas, as ações, por exemplo, de vigilância e controle do câncer. Então, a gente tem uma área de vigilância muito grande. Sua participação na epidemiologia contribui muito com isso, né? Isso. E eu faço mais epidemioclínica, né? Porque a gente tem epidemiologia populacional, que é o que a coordenação de prevenção e vigilância do câncer faz. Eles cuidam mais da parte populacional. Eu faço mais epidemiologia clínica, né? Uma vez que os pacientes têm câncer, o que acontece, os fatores prognósticos após isso. Mas tem também a parte de educação, que é muito grande no INCA. Então, o INCA tem algumas grandes áreas. Uma área assistencial, então tem 4 unidades hospitalares. Tem uma área de prevenção e vigilância, né, que é essa que eu falei, que tem os programas populacionais, faz os estudos dos fatores associados ao câncer. Tem a área de educação, que é muito legal, que toda a parte de treinamento de nível técnico, nível superior, em todas as áreas associadas ao controle do câncer, e a área de pesquisa, que é onde eu estou hoje, né, que tem tanto a pesquisa básica, então tem os laboratórios, mas também a parte de pesquisa clínica. Legal. Existe uma diferença do perfil de paciente entre as 4 unidades hospitalares? Sim. Estruturalmente, a gente tem um projeto de ter um único centro, né, uma única unidade hospitalar que congregue todas as unidades, mas isso está demorando para sair. Para um futuro não muito próximo. Mas o que a gente tem hoje, o HC3, que é a unidade de câncer de mama, então uma unidade hospitalar que só trata câncer de mama. Que é o maior câncer que acomete brasileiros hoje, né? Na população feminina, sim. E é muito interessante porque você concentra somente um hospital somente para tratar uma única patologia. Então, trabalhar lá é muito mais fácil, né? Você tem todo o tratamento, toda a rotina para uma única patologia, o câncer de mama. Então, a parte de planejamento, de organização do serviço é muito legal. Já imaginou um hospital corte, cara? Cara, eu nunca imaginei que teria um hospital específico para um perfil, uma única doença, um único tipo de paciente. Legal pra caramba. Não, e fazer pesquisa lá é muito tranquilo, né? A gente tem, assim, mais ou menos 200 novas pacientes por mês entrando no hospital para tratar câncer de mama. Nossa. Então, em termos de pesquisa, a gente tem muita coisa para fazer lá dentro. E tem uma unidade que é só de cuidados paliativos adulto, tem uma unidade que é de câncer ginecológico e tumores ósseos, e
uma unidade maior que acaba pegando as outras topografias tumorais. E pediatria, que é na unidade central, que é no HC1. Então, a parte de assistência está estruturada dessa forma. Mas legal, a ideia né? é concentrar tudo numa única unidade. De CP é o 4. Isso. O de cuidados paliativos é o INCA 4, que tem toda uma parte hospitalar, mas principalmente internação domiciliar, né? Assistência domiciliar. Legal, pô. Não. Legal. Quando a gente fala de câncer de mama, assim, fala-se muito tratamento, assim, pós. Paciente que já saiu do hospital, assim, pelo menos é o que chega mais na minha visão, né? Tô dando a minha visão de quem tá meio de lado da área. Mas se a gente pensar nesse paciente lá dentro do hospital, o que a gente pode pensar, assim, que cuidado que um fisioterapeuta tem que ter com esse paciente que vai facilitar todo o processo dele a partir dali? Então, o paciente, por exemplo, num pós-operatório, se o paciente chegou para mim na enfermaria ou na UTI, seja lá onde for, o que eu posso pensar, cuidar dele para que ele chegue melhor no próximo colega ali? Ótimo. Quando a gente implantou o serviço de fisioterapia no HC3, eu fui a primeira fisioterapeuta, o que é ótimo porque você coloca da forma como você pensa. Sim, né? sim. Então, um pouco antes, né, o que a gente faz é, a partir do momento do diagnóstico, entra na unidade hospitalar, a gente já tenta melhorar o perfil de saúde dele. Então, por exemplo, o câncer de mama, os fatores de risco para câncer de mama também são fatores de risco para outras doenças crônico-degenerativas, né? Então, ele chega, por exemplo, muitas vezes ele é diabético, ele é obeso, tem hipertensão, é sedentário. Então, ele espera mais ou menos 60 dias a partir do diagnóstico para o início do tratamento. Então, a gente tem um tempo hábil para preparar ele para esse tratamento. E a principal forma de preparar, claro que depende da condição clínica de cada um, mas a principal forma é instituir a atividade física, qualquer forma de atividade física. Então, não só o exercício, mas fazer com que ele gaste energia. E falamos da pré-habilitação na última. Isso é a pré-habilitação. Sim. Essa fase é a pré-habilitação. E aí, quando a gente melhora o status funcional nesse tempo, os estudos mostram que se a gente tem 12 semanas, já é o suficiente para mudar o perfil dele clínico. E aí a gente melhora as condições de saúde e faz com que ele, primeiro, ele tenha muito menos complicações, tanto da químio, rádio, cirurgia, hormonoterapia, terapia-alvo, imuno, e também faz com que o tratamento tenha uma resposta melhor. Então, a gente diminui a complicação, a gente aumenta a adesão ao tratamento, que é bastante longo, a gente aumenta a resposta do tumor, ou seja, o tumor regride mais com a prática de atividade física, e isso faz com que a gente diminua muito o custo, né? Diminui tempo de internação hospitalar, diminui necessidade de CTI, diminui um monte de outros necessidades, outros cuidados de saúde. Então, é fundamental que a gente comece a partir do diagnóstico. Só isso ainda não é realidade, né? No INCA, hoje né, a gente tem a pré-habilitação instituída, mas a gente ainda não tem como fazer o exercício físico na unidade hospitalar. Então, a gente faz com orientações domiciliares, mas a gente dá uns pesos, umas adequações. É um projeto de doutorado de uma fisioterapeuta do INCA, a doutora Simone, e aí ela faz as orientações domiciliares para que eles mudem esse perfil até a data do início do primeiro tratamento. Apresentaram um trabalho sobre isso lá no Cobraf. Foi da Simone. Foi que eu avaliei o pôster, foi esse trabalho. Isso. A Simone é melhor de doutorado. Sim. Aí o trabalho dela é essa pré-habilitação. Né, muito interessante, muito interessante. Para as pacientes que têm indicação de fazer quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. E é boa a adesão delas? A adesão está sendo boa. A gente ainda não está na fase de recrutamento, mas a adesão tem sido boa, sim. A gente só não sabe, na análise preliminar, elas ainda não tinham, a gente não tinha visto mudança na incidência de complicações, sim. Mas a adesão tinha sido boa. Porque nas outras áreas, quando a gente fala da pré-habilitação, o mais difícil, por exemplo, de você fazer a pré-habilitação em loco é a adesão, porque aumenta o número de vezes que o paciente tem que comparecer à unidade de saúde, isso complica muito a vida dele, porque, coitado, tem que deixar de trabalhar, deixar de cuidar da casa, da família, e ele já faz isso muitas vezes por conta da doença, ele meio que não quer cuidar da saúde, só da doença, né? Se eu me lembro, posso estar com a memória um pouco complicada aqui, uma das propostas das apresentações dos pôsteres era avaliar a adesão da terapia em diferentes estímulos dados ao paciente à distância. Então, um grupo você tinha o acompanhamento e outro grupo você dava uma orientação para observar exatamente isso e, cara, teve um resultado bem positivo. Posso estar equivocado, mas se eu não me engano, os pôsteres que eu avaliei falavam exatamente sobre isso. Sobre você periodicamente estar ali e até os desfechos funcionais ou de sintomas que as pacientes tinham
no final desse período era uma diferença bem relevante entre os grupos. Tem um estudo internacional que ele mostra que a orientação, você dá orientação ou você fazer atividade física supervisionada, nos desfechos são os mesmos. Então, às vezes, a gente aumenta mais a adesão fazendo uma supervisão à distância do que em loco mesmo. Porque eu concordo com você, né? Você tem que se deslocar 2, 3 vezes por semana. Tem a questão do transporte, tem a questão da alimentação e também das suas atividades, né? A gente não quer que a pessoa pare de ver para tratar o câncer, né? Então, a gente quer que ela continue fazendo todas as suas atividades de trabalho, de rotina social, lazer e também que se cuide, né? Então, se ela puder fazer isso no domicílio com uma boa orientação, é muito melhor. E para quem não sabe, né, a pré-habilitação ela é baseada em 3 pilares, né? Então, atividade física, mudança no estilo de alimentação e parte de saúde mental, principalmente, né? Então, esses 3 itens. E são 3 itens que a gente consegue entregar à distância. Então, se eu tenho uma aderência que é muito melhor à distância, a gente tem que apostar mais nesse modelo, principalmente porque, mesmo que a gente consiga levar os pacientes para as unidades hospitalares, a gente não tem equipe exclusivamente para isso. Então, assim, a gente não tem estrutura, pessoas e pacientes. Então, por que não apostar num modelo que parece ser o melhor por enquanto, pelo menos, né? Isso a gente aprendeu na pandemia, né? A pandemia, a gente teve que aprender a trabalhar à distância de alguma forma, né? Então, eu acho que agora a gente está aproveitando essa experiência da pandemia para colocar numa situação fora da pandemia. Mas olha que interessante, né? Ela disse que é uma realidade no INCA, mas ainda não é uma realidade nacional. Não. Só que a Anki trouxe alguns desfechos aqui que são mais do que plausíveis para se implementar isso com muita urgência. Quando ela fala que em pelo menos 12 semanas você traz um impacto direto que vai diminuir o tempo de internação desse paciente no período do tratamento, cara, você está falando que você vai ter mais disponibilidade de leito para receber novos pacientes. Economicamente, isso é muito viável para o hospital. Isso é muito interessante. Então, é um modelo assistencial que vai conseguir trabalhar com uma das grandes dificuldades que se tem em unidades de internação oncológicas, que é a rotatividade, cara. Então, é mais do que plausível que serviços que trabalhem com um perfil de paciente oncológico tenham à disposição uma equipe direcionada à pré-habilitação, porque isso vai melhorar. E eu estou falando de um dos desfechos que a Anki citou. A Anki citou vários outros, mas que vão trazer não só uma melhora ao paciente, mas toda uma melhora clínica, financeira para o serviço hospitalar, que quem não começou a fazer ainda está só gastando dinheiro, né, Anki? Pelo amor de Deus, não, tá deixando de ter uma economia gigante. Vocês têm esse levantamento econômico disso? Não. A gente não tem na nossa equipe alguém que faça análise econômica, né? A gente está começando a estabelecer algumas parcerias para isso, mas a gente tem coletado os dados, né, de custo, mas custos diretos e custos indiretos, mas a gente precisa de parceria para analisar adequadamente isso. Que a análise de custo-efetividade envolve muito além desses custos diretos, né? Mas sim, por exemplo, anos de vida perdidos, tem outros indicadores, né, relacionados ao custo. Mas é interessante porque, de maneira geral, é muito barato. A intervenção é muito barata. Muito. Ela é extremamente eficaz. E quando a gente vê a incorporação de novas tecnologias, aí falando em drogas, né, em medicamentos oncológicos, é tudo muito caro. Aí, assim, poxa, a atividade física é tão barato. E também fazer esse diferencial, né? Atividade física, a gente não está falando de exercício em academia necessariamente. É qualquer atividade que você gasta energia. A gente tem um estudo, ainda não foi publicado, mas eu espero que em breve seja, em que a gente vê que as mulheres, mesmo que elas não sejam sedentárias, no momento do diagnóstico de câncer de mama, quando elas recebem o diagnóstico, mais de 60% delas se tornam sedentárias, porque elas param de viver para tratar o câncer, né? Então, elas param de trabalhar, param de fazer suas atividades sociais, de lazer, tudo para tratar o câncer. E esse parar as atividades as torna sedentárias. E é justamente o oposto que a gente quer, né? A gente quer aumentar o nível de atividade física ou tornar aquelas sedentárias fisicamente ativas após o diagnóstico. E não é isso que acontece. Então, a gente tem que ter uma mudança também de cultura em relação ao tratamento. O tratamento não é para você parar de viver para viver em função do câncer. É o contrário, né? É você viver melhor e para conseguir tratar melhor o câncer. Né? Cara, imagina uma política pública já... Uma ação macro da coisa que utiliza o veículo, a mídia, como uma forma de se incentivar que pacientes oncológicos mantenham hábitos, que isso vai trazer um outro desfecho. Acho que
como muitas coisas, muitas campanhas são importantes e são feitas como vacinação e afins, essa é uma das tantas campanhas acho que o Ministério da Saúde poderia investir e traria bons resultados aí. E são hábitos simples, né? Por exemplo, no lugar de pegar o elevador, subir e descer de escada, no lugar de pegar um ônibus para andar 4 quadras, vai andando, enfim. São coisas fáceis de você incorporar na sua rotina se você entender que isso vai te fazer bem. Né? E aí eu falo para os pacientes, você vai submeter a um tratamento como a quimioterapia, né? Que você sabe que você vai... uma droga que vai combater essas células neoplásicas, mas você vai fazer porque você precisa. Você sabe que você vai ter um monte de efeito colateral, mas você vai fazer porque você precisa. Você não faz atividade física. Se fosse só neoplásica, estava bom, né, Anki? Se fosse só o problema é que também vai nas saudáveis, bom, né? Não, e hoje, por exemplo, é óbvio que a gente vai depender de qual população, em qual lugar do Brasil a gente está falando. Sim. E aí vamos falar mais de capitais, que talvez isso seja mais plausível. Você tem um paciente que tem o celular dele. Então, falar para ele, eu preciso que você, nesse mês que antecede o seu procedimento, você alcance 5.000 passos por dia. Isso é parte do seu tratamento junto com o remédio. Então, assim, de criar mesmo, estabelecer metas com o paciente, de falar, isso aqui é parte do tratamento. Se a senhora não cumprir isso aqui, a gente vai ter que postergar algumas coisas, porque é arriscado eu prosseguir o tratamento se a senhora não alcançar essas pequenas metas. Né? Então, começar a trabalhar com essas pequenas coisas, talvez também a gente achar qual que é o mínimo, né? Que nem o trabalho do Celso, que achou lá 7.500 passos para o paciente asmático, que isso muda o prognóstico. Esses pacientes talvez tenham também um limiar ali de passos por dia, de tempo de atividade por dia, que converter isso numa prescrição. Isso. Ele faz parte do tratamento. Exato, porque é importante mostrar para eles que isso não é só um conselho, isso é parte do tratamento, né? Porque eles começam a levar mais a sério. E principalmente a gente sabe quando vem da boca do médico dele. Então, quando o médico fala assim, o nosso tratamento vai ser... A gente vai programar essa quimioterapia, essa cirurgia e essa atividade física e essa alimentação. Faz tudo parte do tratamento. Então, acho que fica mais fácil do paciente entender quando vê um pacotão assim, né? Tudo bem estabelecido já. E hoje os principais congressos de oncologia clínica falam de atividade física, né? Hoje é impossível você ir a qualquer congresso de oncologia clínica e você não falar de exercício. Sempre falam e sempre mostram o impacto na redução da mortalidade, né, no aumento da sobrevida, na redução de efeitos colaterais e na melhora da resposta terapêutica. E não só na pré-habilitação, né? Não, e durante todo o tratamento. A fadiga oncológica tem uma redução muito grande na prática da atividade física. Então, você tem muitos outros grandes benefícios do exercício. Na neuropatia periférica, induzida pela quimioterapia, no sono, né? Tem assim, então a gente tem nos sintomas depressivos, tem vários outros desfechos que são minimizados com a atividade física. E o conhecimento a gente já tem. Né? Agora, o que precisa é como que a gente vai implantar isso na prática clínica mesmo, né? Fazer com que todo mundo entenda. Porque ainda tem alguns profissionais, embora seja amplamente divulgado o benefício da atividade física, que falam, você está cansado, descansa. Né? Você está cansado. Eterno. É a cultura da avó. Não, a gente falou da cultura da avó no seu episódio. Falamos. Não, e é interessante assim que, por exemplo, para a gente que é fisioterapeuta, é muito óbvio pensar logo em atividade física e exercício, pensando em músculo, condicionamento cardiovascular, mas tem esses monte de outros efeitos e tem principalmente um efeito no sistema imune, que meio que você começa a reorganizar o sistema imune do paciente, você começa ali a diminuir o PCR, inflamação crônica de baixo grau, você organiza ali neutrófilo, macrófago, células NK, isso vai levar um benefício para o paciente durante o tratamento ali, que é imenso, inclusive de aumentar, potencializar o efeito da medicação do paciente, né? Então, infelizmente, a gente tem pouca fisiologia do exercício durante a faculdade, né? Mas isso tem que ser cada vez mais divulgado, né? Principalmente assim, pós-graduação, por exemplo, de onco, de hospitalar, eu costumo comentar isso também porque envolve muito paciente hospitalizado. Muito. Esse lado da função do sistema imune e do músculo como um grande sistema imune também. Porque a IL-6, por exemplo, que sai do músculo, é boa, ao passo que a IL-6 que está lá no sangue, que veio do fígado, é ruim. Então, assim, isso é muito importante a gente conhecer para entender que o exercício não é só o músculo pelo músculo, né? Tem muita coisa envolvida nisso. Né? E assim, o avanço do tratamento oncológico vai ser com a imunoterapia, né? Ninguém tem dúvida nenhuma que os imunoterápicos é que vão substituir a quimioterapia, a cirurgia num futuro bem próximo. Para alguns tumores, isso já é realidade. E junto com a imunoterapia, se você associar com a atividade física, né? A atividade física consegue aumentar essa resposta imunológica, né? Que é da própria imunoterapia, fazendo com que combata o próprio sistema imunológico, combata essas células neoplásicas. E o efeito colateral acaba sendo muito menor. Né? Mas os estudos já mostram a imunoterapia associada a exercício físico, né? Sempre.
Legal, né? O CBFO já começou e a gente Já. nem sentiu. Tá louco, que discussão de alto nível que rolou aqui. Não, eu tava aplaudindo aqui. Caraca, que da hora, né, cara? Pô, é muito legal, cara. É uma área muito legal, assim, de explorar a onco, porque ela te traz muitos outros sistemas associados, porque meio que pra gente fisioterapeuta, a doença em si não é palpável do nosso ponto de vista, mas o que ela leva para o paciente de problemas é super palpável pra gente como especialista na parte física do paciente. Então fica claro o que está acontecendo com ele, né? Mais interessante do que o que você trouxe aqui, que complementou na literatura da imunoterapia associada ao exercício, que é, tudo bem, a gente olha a doença e o impacto funcional que ela traz, e isso grita aos nossos olhos. Só que vocês estão falando agora da atividade física, não só em cima do grau de disfunção que foi instalada, mas como um adjuvante no tratamento imunológico da coisa. Isso vai além do negócio. Vai combater essas células neoplásicas. Isso é demais, cara. E aí isso é interessante que a gente não fala muito da fisioterapia, né, na melhora da sobrevida, na redução da mortalidade. A gente sempre fala da fisioterapia melhorando a qualidade de vida, mas a fisioterapia e oncologia muda o desfecho morte do paciente, faz com que ele viva. Demais, cara. Né? E isso é muito legal, porque óbvio que a qualidade de vida é extremamente importante, mas ao alterar a qualidade de vida, aumentar a resposta tumoral, a gente também faz com que os pacientes sobrevivam mais e sobrevivam muito melhor. Então a gente impacta na mortalidade, sim, na redução da mortalidade, sim. Não, e é legal que tem umas coisas tão específicas, cara, nessa área que assim, ó, o exercício, ele vai aumentar a neogênese vascular, então ele vai criar mais vasos, ramificações, inclusive em volta do tecido tumoral. Então, se tem mais vasos, chega mais sangue, sabe quem chega mais também? Mais o remédio, que vai combater. O remédio também. E isso tende a diminuir mais a doença. Tipo, cara, é muito louco isso. Por muito isso legal. que a atividade física aumenta a resposta tumoral, né? Aumenta a resposta da quimioterapia contra o tumor. Né? E é muito assim, impressionante. Em câncer de mama e câncer de colo e reto, a gente já tem comprovado isso. Para a próstata, mais ou menos, para alguns outros tumores, menos. Mas a gente sabe que se a mulher, por exemplo, mama, ela é sedentária, se ela começar a fazer atividade física a partir do diagnóstico, ela reduz em 50% a chance de óbito em 5 anos. 50%. É muita coisa. O Ministério da Saúde, cadê a campanha? Vocês estão com o INCA na mão, com todos esses dados. Pelo amor de Jesus, o Ministério da Saúde, isso é urgente. A oncologia já é, né? A gente fala do crescimento anual e que a perspectiva é que isso avance muito, mas já é um dos principais desafiadores e um dos principais motivos de internação hospitalar no Brasil, cara. Uma das coisas que... E de mortalidade, né? E a perspectiva de crescimento é exponencial. A gente precisa urgente começar a fazer com que essas informações cheguem até a população. Não dá pra gente esperar. E a oncologia representa um dos maiores gastos em saúde do Brasil. Então... É porque é tudo muito caro, né? É muito caro. Desde o diagnóstico até o tratamento, tudo muito caro. Muito caro. Os tratamentos, os quimioterápicos, os imunoterápicos são extremamente caros. Extremamente caros. Você fala os equipamentos de radioterapia, tudo Radioterapia muito caro, cara. É tudo. Não, e é engraçado, você falou da mortalidade, mas a mortalidade é um dado que ela é muito importante para a população. Propagador, não sei se é o melhor dado para a gente explorar. Porque vai viver mais tempo e vai gastar mais. Cara, Né? eu tô rindo porque é uma realidade cruel, Não, cara. porque você tem que ser objetivo quando Mas você é quer. uma realidade Quando você cruel. quer implementar coisas, você tem que pensar o que vai me ajudar. Então, acho que comorbidades, na verdade, é o melhor caminho. Porque Mas, você eu, fala mas que... eu vou por outro caminho. Eu também vou por outro Se a gente mantém caminho. a sobrevida, a gente aumenta a população produtiva. Exatamente. E aí, economicamente, você gira É que isso, o país. Eu também acho. É que isso vem depois. Tipo, primeiro, assim, eu falo pro cara assim, ó, esses pacientes que, por exemplo, fazem atividade física, eles ficam menos tempo em tratamento, eles têm um resultado melhor do tratamento, menos comorbidades, eles saem do sistema, deixam de onerar o sistema, e isso começa a trazer justificativas logo de cara que são bem substanciais, assim, né? E aí depois falar que ele vai ficar ativo, que ele vai contribuir, e aí tudo bem, aí você vai recheando ali o negócio. Mas tirar o cara do sistema sem onerar o sistema, pô, acho que é o que todo mundo quer logo. É que eu acho que onerar o sistema, talvez o nosso modelo gerencial de saúde não perceba. Porque nós temos um modelo de investimento que é essa quantia aqui é para isso. O que vocês vão gastar, o que vocês vão fazer, foda-se. E não é o modelo mais inteligente. Se houvesse um controle e uma busca ativa por se reduzir os custos para se trazer um impacto de economia nesse valor que se investe, sim. Mas o que tem esse ano
o governo reservou isso aqui, ó. Gasta aí, pô. Gerencia... Não é assim que a gente deveria ter um modelo de gerenciamento econômico em saúde. A gente poderia falar assim, que vai desonerar os cofres se houvesse uma busca mais objetiva de fazer esse valor ser reduzido, e não há, né? Mas vamos pensar em plano de saúde, operadores de saúde. Eles iriam ganhar muito dinheiro, né, com a fisioterapia, porque eles iriam deixar de gastar, né? E é muito mais barato a gente fazer qualquer conduta de prevenção do que de tratamento. Sim. Então, imagina o quanto de internação hospitalar, o quanto de medicação para tratar os efeitos adversos dos tratamentos oncológicos a gente iria conseguir evitar que essas operadoras gastassem. Então, a fisioterapia é muito barata, né? Só que a gente tem que mostrar isso e tem que... Porque hoje, até o próprio modelo deles, né? Tem que ter um encaminhamento médico, são no máximo 10 atendimentos, isso tudo é muito pior. Se a gente tiver autonomia de tratar o paciente, que por lei a gente tem, né? Sem precisar de encaminhamento médico, se a gente puder solicitar os exames sem que o médico solicite, que por lei a gente tem essas autonomias. Mas as operadoras de saúde não garantem isso. Então, se a gente não mostrar para eles... não protege a gente nisso. Não, mas a gente já tem base suficiente hoje para alegar, né, e para mostrar o quanto nós somos baratos. Sim. Né, o quanto nós, na verdade, não somos baratos, o quanto nós economizamos de dinheiro das operadoras de saúde e do sistema público. Para né, que no com futuro a fisioterapia a gente seja precoce, caro. Né? Para no futuro a gente poder ser caro. É isso mesmo. Se eu estrago tanta redução de custo, meu amigo, você vai ter que investir em mim. Se a gente triplicasse o nosso custo, não chegaria nem perto do custo do que substitui a gente ali nesse caso. Se a gente ganhasse muito bem, ainda ia ser muito barato para eles. Exatamente. O que precisa é justamente essa... Mostrar. E aí não adianta a gente vir com o discurso, a gente melhora a qualidade de vida. Eles querem dinheiro. Né? De novo, é bom para a população. Tem que mostrar o que é bom para o propagador. Isso foi uma coisa que eu aprendi na mobilização precoce. E não adianta o que é bom para o paciente, é o que é bom para o propagador. E aí é hora da gente pensar em quem está nas cadeiras que toma essas decisões, né, Anki? O CREFITO 2, esse ano passado, já não lembro mais, acho que foi esse ano, a gente fez um projeto de custo-efetividade da fisioterapia e da terapia ocupacional. E nós nós conseguimos cumprir a primeira etapa, que era mostrar o quanto a fisioterapia já é custo-efetiva. Então, a gente fez uma revisão sistemática da literatura e a gente viu que para várias áreas a gente já tem comprovado que a fisioterapia é custo-efetiva. Para algumas áreas, não. Para onco, a gente só tem 8 estudos no mundo inteiro, então ainda tem pouca coisa. Mas na área, por exemplo, de terapia intensiva, em algumas áreas específicas a gente já mostra. Mas a maior parte desses estudos não incluíram a população brasileira. Então, para a gente conversar aqui com a operadora de saúde, com o nosso sistema de saúde, a gente tem que fazer estudos brasileiros mostrando... Tem que ser em real. Quanto nós somos custos-efetivos. Nesse sentido, assim, é porque eu acho que no Brasil como um todo, não só na fisioterapia, em todas as disciplinas, a gente tem pouco costume de fazer esse tipo de estudo. Tem um estudo muito legal da Austrália, dos fisioterapeutas lá, da Ian Boden, que ela começou uma intervenção pré-operatória para pacientes que iam fazer cirurgia abdominal. O que era essa intervenção? 30 minutos de uma sessão educativa com o paciente, onde ela explicava o que era complicação pulmonar, o que eram os exercícios respiratórios que ela fazia, que era ensinar o paciente a respirar fundo e tossir, basicamente, e explicar que ele ia ter que andar no pós-operatório. 30 minutos de sessão. Isso diminui complicação pulmonar e pneumonia pela metade, e aí depois ela publicou o estudo de custo-efetividade. Para cada $1 que foi investido, retornava 6 se o fisioterapeuta fosse um fisioterapeuta júnior. Se fosse um fisioterapeuta sênior, um cara mais experiente, para cada $1 investido, retornava 18. Gente, olha só. 3 vezes. Então, assim, você imagina, além de eu mostrar o quanto isso melhorava para o paciente, evitando complicações, o quanto isso retornava em termos de atendimento fisioterapêutico e o quanto isso valorizava o cara que era mais experiente e sabia mais na área dele. Então, todo mundo saia ganhando nesse estudo aí, né? Tipo, não teve um lado que saiu perdendo. Não. Então, fazer esse tipo de estudo traz essa realidade para a gente e começa a ficar mais fácil de pensar o que fazer, como fazer, em quem que a gente tem que bater na porta para implementar, né? Mas a gente precisa estar com isso na mão. Por isso que a primeira coisa que eu te perguntei é e esse estudo do custo latente? Estamos pensando, estamos dizendo que esse passo é um passo importantíssimo nesse processo, né? Porque analisar custo não é muito simples, né? Sim, então, tem toda uma metodologia, tem uma ferramenta, e que, infelizmente, eu não domino. Mas eu tenho vontade de estudar isso ou fazer, né, uma cooperação técnica com alguém que possa avaliar, fazer os estudos. Porque a gente faz vários ensaios clínicos, mas a gente não avalia a parte de custo.
E hoje, infelizmente, esse é o que a gente vai ter que explorar isso, porque não basta só mostrar que clinicamente os pacientes estão melhores. Ninguém vai levar, ninguém assim, né, no geral, vai levar isso em consideração na hora de tomar a canetada final. A parte financeira é o que pesa no fim das contas. E é o que hoje mais peca, eu acho. Vamos fazer um comparativo. Nós estávamos no Cobraf, em Salvador, esse ano. Cobraf foi no Centro de Convenções de Salvador, no primeiro andar. No térreo estava tendo um evento, uma feira de engenharia civil, de arquitetura, construção, enfim, não vou saber exatamente qual que era dentro desse segmento específico, qual que era a feira. E era uma feira, cara, um evento científico, na verdade, que tinha uma área de expositores que você olhava e falava, meu Deus do céu. Era dentro e fora, né? Porque fora no pátio, no estacionamento, também um monte de coisa. Não, e os fora eles já estavam fazendo a construção lá já. E os investimentos dos expositores era absurdo. Em comparação o que eram os investimentos dos expositores do nosso congresso. E eu lembro que eu estava com não vou lembrar agora do Rio Grande do Sul, da urgência e emergência. Fugiu o nome agora. Aí eu virei e falei assim, cara... E o Alverno também estava comigo. Olha a diferença. Falei, sabe por quê? Porque o ramo da construção movimenta muito dinheiro. E a saúde não sabe que a gente também movimenta. O dia que eles entenderem que a gente movimenta tanto dinheiro, os nossos congressos vão ter um nível de investimento da indústria tão grande quanto são os congressos médicos, os congressos de engenharia, os congressos... Porque nós movimentamos grana, só que as pessoas não sabem. Então, a fisioterapia ela precisa dar esse passo para que o mundo entenda que, sim, a gente gira dinheiro. Muitas vezes, reduzindo muito o custo. E não é porque você está economizando que você não está mexendo com o dinheiro. Você está aumentando o lucro da pessoa, pô. Então, a gente tem essa responsabilidade. No próximo passo, daqui em diante, entendemos tudo aquilo que nós fazemos, entendemos a magnitude, o quanto nossa profissão é bonita nos desfechos. Beleza, agora vamos falar de grana. Como o Dale tá falando. É o Dale que tá encabeçando isso lá no John Hopkins, né? Não, eles têm um estudo lá. Tem um só? Tem um só. Enfim. Mas é o Dale também, pô. Mas é um agora estudo... eu fiquei meio... A decepção. É um só. Mas é um estudo que mostrou economia de $4 milhões por ano. Pô, mas aí pode ser um só, né? Milhões. 4 milhões por ano. Pô. Aí pode ser um só. Porra, tá, eu só tá queria bom, um, né? pô. Eu também só queria um. 4 milhões de dólares. Se fosse R$1 milhão já tava bom já. Então tava, né? Só voltando um pouquinho na pergunta que eu fiz, porque eu entendi onde você construiu o raciocínio, mas faltou só falar uma coisa. E no pós-op, o que a gente pode fazer lá? No pós-operatório, também, iniciar o mais cedo possível a movimentação. Então, a gente fez um ensaio clínico, porque a rotina do INCA era movimentar o braço até 90 graus nos 15 primeiros dias e depois liberar. E isso tinha um impacto, embora você fale, mas são só 15 dias. Era 2 semanas. Isso, assim, para a pessoa voltar a fazer as suas atividades e o medo de operar, porque tinha muito o que a gente chama de cinesiofobia, né? Medo de movimentar o braço. Sim, então, sim. depois, mesmo quando a gente liberava o movimento, muitos mas será que eu posso? A minha cicatriz. Então, causava uma insegurança em relação ao movimento. Todo mundo chegou para a paciente desde o primeiro momento e falou assim, só pode levantar até aqui. Todo mundo faz 2 semanas que está falando isso. Porque senão vai acontecer não sei o quê, não sei o que. De repente fala assim, não, agora pode ir, quando você quiser. Como se fosse só mudar a chave. Exatamente. Né? E aí a gente fez um estudo, já tinha alguns estudos, e aí eu sempre conto essa história, porque na Unicamp, há mais de 20 anos atrás, eles publicaram um ensaio clínico que eles mostravam, mas era um número muito pequeno no CAISM, mas que eles poderiam movimentar o braço a 180 graus logo no primeiro pós-operatório. E estudos internacionais, a gente tinha alguns que diziam que sim e alguns diziam que não. E aí a gente ficava com medo e falou assim, não, eu não vou acreditar, não vou movimentar. E a gente sempre movimentou a 90 graus. Aí até que eu falei assim, não, vamos fazer um ensaio clínico com um número maior de pacientes e vamos ver se realmente a gente precisa limitar, já que na literatura isso ainda não está respondido. Aí a gente fez um estudo com mais de 200 pacientes em cada braço, ensaio clínico randomizado, metodologicamente super bonitinho. E aí a gente viu
que o Caísme tinha razão já há 20 anos atrás, que a gente pode mobilizar desde o primeiro pós-operatório, amplitude completa de movimento, que isso não aumenta a incidência de complicações, né? E, ao contrário, né, faz com que elas façam as suas atividades, se mantenham mais fisicamente ativas, diminui o medo de movimentar, enfim, tem só desfechos legal, né? favoráveis. Aí a gente mudou a rotina institucional, né? Então, aí a gente libera o movimento desde o primeiro pós-operatório. O que a gente pede para não fazer exercício com carga, né, nesses 15 primeiros dias, por causa da cicatriz. Mas uma vez que a cicatrização superficial já tirou os pontos, tirou o dreno, não tem nenhuma complicação cicatricial, pode começar com exercícios de carga de forma progressiva também. E tem um impacto muito grande na vida delas. É impressionante. Você acha que é uma orientação bobinha, né, mas faz toda a diferença para elas. Então, hoje, já desde o primeiro pós-operatório, a gente libera a amplitude completa, libera que retornem aos poucos às suas atividades, mas dá o máximo de independência. Não é comum essas pacientes terem dor. Se elas têm dor é porque tem alguma complicação associada. Então, a gente tem uma, que é a síndrome da rede axilar, que é uma fibrose do coletor linfático, que elas ficam com muita dor no pós-operatório. Mas depois de 2 semanas, 3 semanas, e que aí eu amo quando São é aqueles isso. cordões lá? São. Aí é a uma Amanda delícia. fala disso aí, que É uma quando rompe, delícia. ela fala que é a melhor sensação do Gente, mundo, mas velho. imagina. Imagina. Chega uma paciente com 2, 3 semanas de cirurgia sem conseguir mexer o braço, com muita dor, muita dor. Aí, se ela tem dor, ela fica com o braço imóvel. Aí a gente chega lá, não, vai doer um pouquinho, mas você vai sair daqui sem dor. Aí você chega lá, estica um pouquinho o cordão, ele quebra. Sabe quando aquele plástico bolha que você quebra as bolinhas? É o mesmo barulho. É uma delícia. Aí você vai assim, cleque, cleque. Não é a sensação, é o barulho, faz barulho. É o barulho, faz o barulho. Caraca. E ele quebra. Se você olha, ele estala e quebra. Né? Aí você faz assim, você traciona quando é mais óbvio que isso dói. Ô, Guto, né? Então... se eu acontecesse isso comigo, eu ia falar, já estava assim quando eu cheguei, não fui eu, não. Mas é uma delícia. E você resolve... Dói, né? Claro, não é... Mas aí você, na hora que você rompe o cordãozinho, passa. Aí a paciente consegue movimentar o braço, não tem mais dor nenhuma. Então, é uma mágica, né? É uma delícia. Eu lembro do dia que a Amanda chegou pela primeira vez falando assim, eu consegui. Eu lembro desse dia. Eu, o que você conseguiu? Ela chegou eu consegui assim. romper um cordão e eu fiquei... Ela falou que na hora que ela fez, meu Deus! O Guto já pensou, não é o de ouro, não, né? Você não perdeu o cordão de ouro, né? Cordoalhas tendíneas vem na minha cabeça, essas coisas. Mas isso é engraçado, né? Você vai ficando velha, você vai fazendo parte da história, né? Em 2003, 2004, a gente tinha pouquíssimos relatos de casos sobre esse cordãozinho linfático, Sim. não tinha um nome muito estabelecido. Então, sabia-se pouco sobre isso. Mas a gente já rompia o cordão, a gente já falava que era fibrose do coletor linfático, mas a literatura era muito escassa, né? Nessa época, uma paciente... Eu estava indo dar aula na faculdade, dava aula até 10h30 da noite. Eu estava indo dar aula, aí liga uma paciente chorando, falou assim, olha, eu acabei de sair do mastologista, ele quebrou meu braço. Aí eu falei, como assim ele quebrou seu braço? Não, ele rompeu um tendão, aí ele imobilizou e mandou te procurar hoje, mas ele está assustadíssimo. Ele falou que ele fica responsável por tudo que for precisar, porque ele quebrou meu braço, mas eu preciso que você me veja hoje. Aí eu no carro, né, falei assim, olha, me conta a história um pouquinho. Ela falou assim, não, tem 3 semanas, eu fui lá tirar os pontos, falei que estava com muita dor, não conseguia esticar meu braço, ele falou que era frescura, aí ele foi e esticou meu braço. Na hora que ele esticou, fez um barulho, um crack. Aí ele se assustou, deixou meu braço imobilizado e falou que era para te procurar, que depois ele ia conversar com você. Eu falei, tira o imobilizador e mexe o braço, que ele resolveu o seu problema. Ele rompeu um cordão. Não, ele falou que eu não posso mexer até você ver, porque ele quebrou ele achou que era um tendão, enfim, quebrou o braço. Eu falei, acredita em mim, tira. Eu já sei o que aconteceu, ele não quebrou o seu braço, ele tratou você, tira. Não, eu não vou. Eu fui ver lá 11 horas da noite. O tratamento mais roots que já teve, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não, aí eu fui, atendi ela 11 horas da noite, mas antes disso eu liguei para o mastologista. Eu falei assim, olha, o que aconteceu? Aí mandei toda a literatura que tinha na época, que não era quase nada. Mas o que aconteceu? Os 3 artigos que tinha. Toda a Foi literatura. isso. Você pode ficar tranquilo, você tratou ela. Aí ele falou assim, mas você que fez um barulho muito alto, que me assustou. Eu falei, não, mas isso é o cordão mesmo, faz esse barulho, fica tranquilo, não aconteceu nada, você tratou ela. Mas da próxima vez vai mais devagar, amigão. Da próxima vez me manda encaminha para físio, né? A gente trata isso. Eu faço do jeito certo. Eu faço. Mas assusta demais, mas é uma delícia. Depois que você rompe o primeiro... Amanda fala. Ai. E o que é esse cordão? Assim, É porque o coletor ele leva a linfa para o linfonodo e o cirurgião corta o linfonodo na hora de retirar, né, fazer tanto a sentinela quanto a linfadenectomia. E aí esse coletor ele fica com líquido parado e depois de 2, 3 semanas ele começa a fibrosar. E aí quando começa a fibrosar, começa a encurtar esse cordãozinho. Aí o que a gente faz, que é o coletor linfático, né? Aí a gente
Se o paciente estiver movimentando o braço, no movimento ele já se quebra. Mas, às vezes, o paciente não movimenta porque dói e aí ele fica fibrosado. Aí, na hora que a gente rompe o cordão, né, ele libera e aí depois é reabsorvido. É super tranquilo. Mas é que realmente dói muito. Legal isso. E você vê uma mudança simples. Movimentar mais do que movimentávamos. Não é nem que a gente não movimentava, é só aumentar a amplitude. E eu lembro, na época da faculdade, no estágio de urogineco que a gente recebia essas pacientes em pós-operatório, tinham várias que chegavam com a limitação da amplitude de movimento, e aí a gente usava a escadinha lá assim, ó. E às vezes... Nossa, a escadinha. Mas ainda funciona a escadinha. Não, funcionava super com elas. Eu não vou falar, eu não vou falar que tinha roda de ombro também, não, tá bom? Eu não vou falar que tinha roda de ombro. Eu não sou dessa época. Se você é, só você, tá? Não. Tinha no ambulatório. E forno de bia. Na minha faculdade tinha. E forno de bia. Esse aqui já usou. Eu usei como paciente, cara. Forno de bia. O que era mal gostoso no inverno, velho. Alguma vez pegou fogo? Em mim, nunca. Quando eu fazia estágio, pegava fogo. Você botava aquele cobertor por cima, né? Pururocô. O quê, fi? O que tá acontecendo em São Paulo aí, certeza que é o povo jogando os fornos de beer. Que tá... e aí o que acontecia? Essas pacientes chegavam com pouca amplitude, pouca força, mas eu não sei se era o medo associado, né? E o braço é demasiado. E aí, conforme ela demorava, assim, umas 2 semanas, a gente ganhava toda a amplitude, o braço desinchava, ela falava que estava fazendo tudo normal. Então, você vê, ela perdeu 2 semanas do que ela já podia estar avançando, porque lá no pós-op ficou segurando ou nem fez. Né? Nessa época, essas pacientes nem recebiam fisioterapia no intra-hospitalar, elas iam para a clínica fazer só. E tinha aquele conhecimento que não podia mexer o braço mesmo. Até hoje, as pacientes que fazem reconstrução mamária, muitas são orientadas a ficarem com o braço imóvel durante 30 dias. Né? Imagina se fica 30 dias sem mexer o braço, de repente, agora pode mexer. É muito tempo. E a Samantha Rise, né, que é a nossa amiga, ela fez... Beijo, Sá. É que ela é maravilhosa. Ela fez um estudo, né, mostrando que é extremamente seguro você começar a movimentar o braço bem nos 15 primeiros dias a 90 graus, depois de 15 dias liberar, independente da técnica de reconstrução mamária, né, que isso não está associado ao aumento das complicações e sim à diminuição. Então, ela fez um ensaio clínico também super bem delineado, então a gente já sabe que pode, mas muitos cirurgiões plásticos até hoje, mastologista não, mas cirurgião plástico deixa as pacientes com o braço imóvel durante 30 dias. É um absurdo. O Fernando, que veio aqui junto com a Mari, o Fernando é um amigo cirurgião plástico e a Mari é fisioterapeuta. Ele usa uma técnica hoje lá na clínica dele que no primeiro pós-op o paciente pode fazer o que quiser. Mas ele é casado com fisioterapeuta, se não faz isso aí, divorcia no outro dia. Né? Então, pois é, isso é verdade. Né? Mas aí, tipo, é toda uma construção... Sabe a história deles? Depois assiste o episódio Você tem que assistir. Mas basicamente ele quase morreu e ela tratou dele na UTI. Ele era residente no mesmo hospital que ela trabalhava, ele teve uma ARDS, ficou entubado na UTI que ela trabalhava, acordou, olhou, apaixonou e casaram. E olha que confusão de louco, que legal. Cara. É o episódio do Dia dos Namorados 2 anos atrás. Vamos saber. A gente trouxe ele, porque a Mari é muito minha amiga, a gente estuda junto desde a pós. Cara, que e a história gente mais trabalhava aleatória, junto. Cara. E aí essa história toda a gente trouxe eles pra contar. Foi legal pra caramba. Muito aleatória. Mas olha que interessante, né? A Anki fala sobre que o único estudo que se tinha bons resultados, apesar do N pequeno, que é, querendo ou não, um viés, né? Era um estudo brasileiro, do CAISM, lá de Campinas, né? Então, pô, respeita o Brasil, pô. Pois é. Respeita o Brasil. Inclusive, quero mandar um abraço pra galera do CAISM, porque o CAISM faz parte também da minha vida, porque a Sofia nasceu lá. Sofia nasceu no CAISM. Sofia nasceu no CAISM. Não, isso é interessante, porque o CAISM, eles têm um núcleo de pesquisa em fisioterapia muito bom e já há muito tempo, né? Sim. E quando eles publicaram esse estudo, eu falei assim, não, o N é muito... Porque tem aquela coisa de epidemiologista. A epidemiologia é sempre arrogante, né? Não, o N é muito pequeno. A epidemiologista falando. Eu posso. Eu sou epidemiologista, eu posso. Os outros não podem falar, não. Eu posso. Não. Fala, eu reclamo porque eu sei justificar. Exatamente. Eu falei assim, não, o N é muito pequeno, não dá, não tenho segurança de que a gente pode fazer isso. Eu sempre fui radicalmente contra. Não. Metodologicamente, o estudo tem vários vieses, não é reproduzível. Não. 20 anos depois eu fui refazer e vi que eles tinham razão. Aí eu sempre falo isso, perdoa, vocês tinham razão desde o início, mas a gente demorou. Inclusive, eu ia te perguntar isso, né? O negócio da epidemiologia. Da onde que surgiu isso? Porque, assim, veja, o pessoal da área da saúde, muitos vão para a área da saúde que tem medo de número, né? E a epidemiologia é um negócio que não só precisa de número, porque uma coisa é, por exemplo, na UTI, que a gente usa matemática e física básica. Outra coisa é você usar estatística. Aí já começa a apertar um pouco mais, né? Por quê? De onde que veio esse interesse aí? Cara,
a minha vida profissional foi toda seguida por coincidências e caminhos que foram abertos que eu não trilhava, né? Eu nunca pensei em epidemia, né? Como todo profissional de saúde, eu não gostava de números, né? Então, mas quando, no dia da minha formatura, eu fui convidada para trabalhar num projeto de câncer de mama e genética, pelo coordenador. E tudo isso porque eu queria fazer uma festa de formatura, porque eu não casei, não tive festa de 15 anos, não tive nada, eu queria ter festa de formatura. Eu vou fazer. A única que eu podia fazer. Aí eu falei assim, pô, eu já estou casada há 30 e poucos anos, nunca tive festa de casamento, não é agora que eu vou ter. Na época, também, já estava morando junto, não ia casar, né? Aí eu queria alguém, eu organizei uma jornada para arrecadar dinheiro e queria alguém que falasse de câncer. E eu não conseguia achar ninguém. Aí, como eu perguntei para todos os professores se eles conheciam alguém para falar de câncer, eles achavam que eu tinha interesse na área de oncologia. Mas eu nem sabia nada de onco. Nunca tinha ouvido falar em onco. E aí, na minha formatura, eu falei assim, eu fui chamado para fazer parte de um projeto de câncer de mama e genética. Você não quer ir, já que você tem interesse em mama? No dia seguinte, eu estaria desempregada, formada. Falei, eu quero. Aí eu vou. No dia seguinte mesmo, tá? Dormia poucas horas e fui. É o famoso cavalo selado, né, Anki? Exatamente. Passou uma vez só, se pegou. Aí, no dia seguinte, eu fui. E, nesse projeto da Fiocruz, tinha um casal de epidemiologistas, o Sérgio Kaufmann e a Rosalina, que foram os meus grandes pais dentro da epidemia. E aí eu adorava eles, não a epidemia, porque até para você gostar da epidemia tem um caminho, mas eu gostava muito deles. E eles falaram assim, vamos fazer as disciplinas de epidemiologia com a gente, vamos na Fiocruz. Aí eu comecei a frequentar como aluno ouvinte. Aí eles tiveram toda a paciência do mundo para me ensinar muita coisa. E aí eles que me levaram para a epidemia, né? Então, e a epidemia da Fiocruz é muito top, é uma escola. né, cara? Até hoje, assim, eles são muito legais. E eles dão uma formação muito boa. Tudo bem que nos 2 primeiros anos do mestrado, eu fiquei 7 anos direto. Eu fiz 1 ano de curso ouvinte, né? Depois 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, tudo em epidemia. Mas os 2 primeiros anos eu não vivi, né? Eu fiquei estudando epidemia noite e dia. Doutorado, não. Doutorado, a base eu já sabia, então foi mais tranquilo. Mas os 2 primeiros anos foi pesado. Mas depois que você aprende a epidemia, você vê que não é tudo isso, né? Eu faço uma epidemia bem... Não, é que eu faço uma epidemia bem prática. Eu não sei tudo, eu sei de epidemia que eu preciso saber. Então, tem várias coisas que às vezes me pedem para fazer algumas análises. Eu falo assim, olha, isso eu nunca fiz. Mas você tem na base, né? Você olha, e hoje a internet é tudo, né? Sim. Você tem tudo. Aí você, até inteligência artificial. É isso que eu ia perguntar, como que a inteligência artificial pode contribuir com a epidemia, né? Muito, muito. Porque você tem que saber o assunto, né? E aí você pede, por exemplo, às vezes eu estou na dúvida de fazer uma modelagem estatística, aí eu pergunto, olha... você tem que saber perguntar, né? A minha dúvida eu faço isso, eu estou na dúvida se eu faço essa modelagem por aqui, qual é a sua opinião? Aí ele traz todo o racional e te dá uma opinião. Aí você vai lá e testa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas, pelo menos, ele te dá alguns direcionamentos que você... Se você não fosse a inteligência, você ia ter que ficar um tempão procurando, buscando para tentar... Então, ele te dá alguns caminhos. Então, hoje é muito simples, né? Trabalhar com a inteligência artificial, mas tem que saber fazer a pergunta. Sim. Porque senão... Uma das coisas que a gente tem visto bastante, assim, muitos profissionais falando, até o Carlos estava falando para a gente naqueles projetos que o pessoal da UTI respiratória tem desenvolvido, com relação ao quanto a inteligência artificial consegue perceber tendências que nós não estamos acostumados a perceber. Então, eles conseguem... A inteligência artificial bem orientada, né? Como que é o nome que o Diogo falou? Que ela não está delirando, né? Que ele fala que IA delira. Ela bem orientada, ela consegue observar com muito mais celeridade e com muito mais detalhes coisas que a gente não consegue e talvez até criar padrões ainda não percebidos, né? Eu acho muito legal o uso da IA nesse aspecto. Eu acho que você tem que saber usar, né? O que eu faço com a IA, eu converso com ela. Então, é como se eu fosse pedir uma mentoria, eu fosse conversar com o mestre, enfim, eu pergunto, olha só, eu estou na dúvida disso, eu não sei se eu sigo por aqui, o que você acha? Né? Mas eu primeiro faço uma breve introdução de qual é a minha dúvida, eu não simplesmente jogo lá. Né? Você vai ter que explicar para ela aqui que são seus dados, distribuição, exatamente. pelo menos o basicão ali, né, para poder embasar, né? Senão ela vai te mandar qualquer coisa também. Aí, né? Porque para quem está perdido, né, qualquer caminho serve, né? E a questão da pergunta é super importante, né? Não... Cara, eu vou ficar com essa frase na cabeça agora. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Essa é clássica. Isso faz muito sentido, né? Mas, Anki, eu posso mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa claro. aqui? Que há 2 anos você me deixou curioso por um aspecto
que é um pouco sobre a sua ascendência familiar, né? O pai da Glai, que eu já não lembro, eu não consigo. Gleik, Dolk, Zilk, Elk. Eu lembro de Glai, Elk, Yankee e Uf. Tá faltando alguns. Zilk, Dolk, Vink. Zilk, Dolk. Mano, é muito nome, cara. Que é o seguinte, você me soltou uma bomba, eu não lembro nem se foi no episódio ou se foram nos bastidores. Foram nos bastidores Eu que acho você que contou. foi logo no início do episódio, eu acho. Que ela virou e falou assim, cara, meu pai foi aviador da União Soviética. Eu falei, é o quê, Anki? Peraí, mano. Ô conversa aleatória, atravessada. Calma aí. Anki, que história é essa? Que você tinha um pai que era da Força Aérea Brasileira... Comunista. Só nos anos 40 e 50, só. Era uma época boa, né? Tranquilo pra você ser. Tava de boa. Tranquilo pra você ser comunista no Brasil. Que, cara, foi embora, voltou, anistiou. Me conta um pouco da sua... Tudo bem que você não sabe detalhes, né? Mas um pouco dessa sua trajetória, que eu achei muito interessante. Pô, querendo ou não, faz parte da construção da história do nosso país, cara. Faz. Né? Não, e eu vou contar, mas antes, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui atender um paciente primeira vez. Aí antes, né, logo no início da consulta, ele falou assim, antes da gente iniciar a consulta, eu preciso te perguntar uma coisa, já presencialmente. Né? Eu falei, fique à vontade. Um cara de cap, certeza. Certeza. Não, era um senhor já. Aí ele falou assim, qual é o seu... Você tem algum grau de parentesco com o Hilton Bergman? Eu falei assim, é meu pai. Meu pai já era falecido, é meu pai. Aí ele falou assim, bom, eu não sei se eu quero continuar ou não o atendimento com você. Meu Deus. Aí eu falei assim, mas qual é o problema com meu pai? Ele falou assim, eu passei anos da minha vida perseguindo o seu pai. E ele sempre conseguiu fugir de mim. Que loucura, Ele velho. tinha... Mentira que você ouviu isso. Caraca. Ele era do DOI-CODE? Ele era da FAB, e ele tinha sido ministro da Aeronáutica, enfim, né? Durante uma época da vida dele, né, ele era responsável por caçar o meu pai. Ele falou assim, agora... Ele tinha linfedema, né? Ele falou assim, agora me indicam você para tratar. Eu falei assim, não posso acreditar pelo nome que tem algum parentesco com o cara que eu cacei a vida inteira. Eu falei, tem. O mundo não gira, ele capota. Foi muito engraçado. Cara, olha que absurdo. Muita coincidência. O prenda-me se for capaz, velho. Mas ele fez tratamento comigo, tá? Acho que como meu pai já tinha falecido... Ele né, ficou mais tranquilo. Ficou mais tranquilo. Não, o maior plot é se ele falava assim... Se o seu pai tivesse vivo, ele falava, preciso conhecê-lo. Não, aí eu não ia apresentar. Preciso conhecê-lo. Era muito arriscado deixar ele conhecer. Muito. É Eu não iria. Bate a algema no pai dela, assim, ó. Já imaginou? Não ia correr esse risco. Mano, não é possível. Mas meu pai não era normal, tá? Então já começa por aí nem um pouco... Ele era atípico. Algum de nós é? Bom... Uns alguns mais, outros menos. Ele era menos. Ele era menos. Mas o meu pai... Era mais pro desvio, 2 desvios padrão, assim. O meu pai entrou para a FAB para ser total. militar, né? Com 18 anos, até menos de 18 anos, e ele queria ser aviador. E aí ele foi para a FAB, e aí, na época da Segunda Guerra Mundial, ele acabou indo morar fora do país. Né? Ele nasceu no Brasil? Morava no Brasil? Ele nasceu no Rio, ele é carioca. Ele nasceu lá mesmo. Nasceu no Rio, Tá, é carioca. lembrando que assim, eu fiz uma pesquisa prévia aqui, né? Só para saber se a gente podia perguntar sobre isso. Fiz umas contas rápidas. O pai dela nasceu em 25. Isso. E o pai dela entrou no exército, na FAB, em 43. Tava rolando só um negocinho ali em 43, tava bem tranquilo no mundo, tá ligado? Tava suave pra entrar na Força Bem Aérea. Tava assim, e aí, mano? Tá todo mundo se explodindo? Pô, vou me inscrever no bagulho. É louco, mano. Mas ele se inscreveu, ele até falou, porque a ideia dele era aproveitar a questão da guerra para fazer a formação, né? Porque como ele queria ser piloto de avião, ele aproveitou que o Brasil estava, né, meio que apoiando a guerra. Ele falou assim, eu vou fazer toda a formação. Tanto que ele foi para fora do Brasil, fez toda a formação de piloto, né, mas não era de caça, era de avião de carga da FAB. Aí, quando ele não tinha mais nenhum treinamento para fazer, ele teve que voltar para o Brasil.
E aí, porque acabou a guerra, né? Senão ele iria para a guerra. Mas acabou a guerra, aí ele voltou para o Brasil e não foi para a guerra. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele era comunista, se alistou no Partido Comunista, só que ele era da FAB, ele era tenente, né? E aí ele era um infiltrado dentro da FAB, né, do Partido Comunista. E aí ele tinha... e aí ele Não, imagina dos dois lados. Primeiro que ele chegou no Partido Comunista e falou assim, eu quero me alistar. De onde você é? Sou da FAB. Aí já olharam... Tenente aviador. Olharam assim, não, tá de tiração com a gente, né? E meu pai era muito Você quer ser espião inteligente. aqui ou você quer ser espião lá, brother? Você decide o que você quer fazer, velho. Não, eu fico imaginando tudo que devem ter, caçado, investigado antes de aceitar ele também. Eu não sei, mas eu acho que nessa época o Luiz Carlos Prestes era vivo ainda. Era. Acredito que sim. Porra, a gente tá falando da história política nacional, cara. E aí meu pai ficou sendo um dos líderes do Partido Comunista, responsável pela região Norte e Nordeste, né? E aí ele servia lá, né? Ele ficou responsável por todas as ações do Partido Comunista nessas regiões. E aí ele namorava com uma... Ela era, não sei se ela era austríaca, sueca, não lembro qual era a nacionalidade, ela que era do Partido Comunista. Ninguém mais nem menos né? que Olga. Não. Não, mas é por aí. A mulher desapareceu. Ih, mano. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu vou chegar aí. E aí ele... Enfim, Mas não desapareceu igual a idosa que apareceu no festival dançando, não, né? Como? Vocês viram essa história? Não. Sumiu uma idosa, 8 meses desaparecida, apareceu dançando no festival aí, gente. Pelo amor de Deus. Mas continua a história, desculpa. Essa daí só foi viver a vida. Pelo amor. Continua. Não, essa desapareceu. Bom, não sei o que aconteceu com ela. Mas aí meu pai ficou, né, fazendo as ações políticas, ele trabalhando na FAB, até que descobriram, né? Na verdade, eles FAB tentaram... descobriu. Eles tentaram um golpe de Estado que deu errado. E aí prenderam as pessoas e aí começaram a caçar ele. E aí ele fugiu várias vezes. Foi nessa época que esse meu paciente estava atrás dele, né? Aí ele fugiu, enfim, porque ele era... E já tá falando da República do Getúlio nessa época. Já, da Getúlio. Meu pai era muito inteligente. Muito, muito. Extremamente inteligente. Bom, aí ele conseguiu fugir vários momentos, até uma hora que pegaram ele. E aí tem recorte de jornal, né, que fala sobre a prisão dele, tem antes disso, tem um monte de... Eu vou pesquisar sobre isso. Pode pesquisar. Eu vou te mandar uns capítulos de livro também que tem no meu pai. É muito legal. E aí prenderam meu pai, e aí meu pai falava muito pouco sobre algumas questões dessa época da vida dele, que ele falava que as coisas fora de contexto, né, teriam uma outra versão e que ele não queria que a gente tivesse uma outra imagem dele. Deve ter tido muita coisa, né, que hoje a gente olhando que pode ter um certo julgamento, né? Mas ele falou que, como ele era um dos líderes, não mataram logo ele, porque ele tinha informação de todas as pessoas envolvidas, né, no Partido Comunista. Então, pouparam ele para tentar extrair informações dele, mas que ele não dava. Imagina o que ele passou. Não, ele falou que botava ele no avião e jogava as pessoas lá de cima do avião, né, um a um, né, fazendo ele falar as coisas. Não eram coisas assim absurdas. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Não, isso a gente não sabia de quase nada. Ele não falava muita coisa, mas algumas coisas às vezes ele soltava. E aí, nisso, a noiva dele, né, que era essa, não lembro se ela, não lembro, enfim, ela desapareceu, né? Ele não sabe se mandaram ela de volta. E a família ficou um tempão sem saber do meu pai, a família do meu pai, né? Ele não era casado na época, mas os pais ficaram um tempão sem saber do meu pai, meses e meses. E aí até que quando ele foi preso, a família soube, né, que ele estava preso, e aí ele fugiu. Aí tem um artigo de jornal, eu vou te mandar, Augusto, é muito legal, da foto num forte no Rio. Não sei se foi no Forte do Imbuí, eu acho que foi. Uma foto da serra, né, da grade cerrada, né, da prisão, do quarto que ele estava, e uma corda com lençol. E ele entrou no navio. Desenho animado, velho. Os lençóis, velho. Mas essa foto tem. E ele entrou num navio e foi para a União Soviética. No navio, velho. Às vezes, peraí. Não, dentro de uma caixa. Ficou dias e dias dentro de uma caixa. De vez em quando o marinheiro era um navio normal, né, de carga. Ele ficou dentro de uma caixa e de vez em quando o marinheiro conseguia levar alguma coisa. O marinheiro infiltrado, né, do Partido Comunista conseguia levar alguma coisa para ele. Você já para eu pensar que os desenhos usando lençol pulando talvez se inspiraram na história do seu Ele pai? já imaginou? Porque existe essa Ou foto. ao contrário. Seu pai se inspirou. Eu não acredito que os desenhos já Não sei qual é a sequência. Não né? tinha SBT nessa época ainda, Anki. Caraca, cara. E aí ele fugiu num navio de carga. Ficou numa caixa. Ficou numa caixa até chegar, e aí foi parar na União Soviética. Aí nisso ele assumiu um outro nome, uma outra coisa, e aí lá ele ficava pilotando o avião do Partido Comunista. Mas o cara deu uma puta sorte, né?
O cara foge, entra, comunista. Ele entra num navio Mas tinha fugindo, ele esquema. entra numa caixa, tá tudo Não, certo. Não, mas era Não, já isso aí esquema. é- Já, não, mas não foi coincidência Já tava isso, tudo já estava tudo acertado, programado. já, Né? E tinham várias pessoas infiltradas que ajudavam, né, a isso. Né? Então, já estava tudo planejado. O barquinho já estava lá esperando para levar para o navio que já estava esperando, já estava tudo certo. Mas ele ficou muitos anos fora. E aí, depois que as coisas melhoraram aqui, aí ele voltou para o Brasil. E não nessa época... que a ano? gente não sabe. Cara, eu não sei. Começo dos anos 60, você falou? Porque assim, aí ele voltou para o Brasil, assumiu o nome dele, mas ele foi trabalhar como engenheiro civil. Ele foi trabalhar até na Caterpillar, trabalhou na Siemens, trabalhou em várias empresas multinacionais. E aí Ele ele era conheceu minha pica, mãe. tá? Não, ele era muito inteligente. Inteligentíssimo, Ele cara. era um gênio. E aí, na Siemens, ele conheceu minha mãe. Então, ele começou a trabalhar na Siemens logo nessa época que ele voltou. E ele deve ter casado com a minha mãe em 60, 59. Então, ele voltou por aí. Pô, nessa é década. época ruim pra ele ter voltado, hein, velho? Podia ter voltado. Não, de ter entrado com o nome ali já, pô, já Não, foi. já assumiu o nome dele, porque teve alguma questão de promessa de anistia política, que poderia voltar, e foi quando ele voltou. Ele já tinha uma certeza de que as coisas para ele estavam mais tranquilas. E foi aí que ele assumiu o nome dele de novo. Que era mentira, na verdade, né? É, porque eu sei que quando a minha irmã mais velha nasceu, que foi em 62... Não, peraí, minha irmã nasceu em 60. Tá certo. Minha irmã nasceu em 62. Só por curiosidade, qual delas? A mais velha. Porque em A 9 anos, minha mãe Glaick? teve 7 filhos, a Glaick. Em 9 anos, minha mãe teve 7 filhos. Eu nasci em 71, ela nasceu 9 anos antes, então ela nasceu em 62. Quando a minha irmã nasceu, meu pai foi preso. Mas nessa época que a minha mãe... no nascimento da minha irmã, meu pai estava preso. Porque aí prometeram anistia, ele se apresentou e prenderam ele e depois soltaram. E eu tô lembrando que tem um episódio famoso na história que isso aconteceu. Eu só não sei se o pai dela, de fato, foi nesse episódio, quando prometeram anistia a alguns militares que estavam debandando o Partido Comunista. E nessa, foram para um cinema. A história, basicamente, foram para um cinema. Quem estava com esses militares? Ninguém mais, ninguém menos que Marighella. E aí houve, então, uma prisão, meio tipo uma traição do que era... Então, talvez, esse episódio histórico dessa luta... do Exército Brasileiro contra o Partido Comunista, talvez o pai dela foi um dos militares que Tava foram... ali envolvido Cara, ali. isso é absurdo, cara. Isso é a história do Brasil. Gente, é a história do Brasil, cara. Mas eu vou resgatar tudo isso. E aí, enfim, aí depois meu pai viveu a vida como civil. E aí, em 88, é que ele teve anistia. E que aí a gente soube de toda essa história. Porque até então, meu pai era um engenheiro comum de uma empresa. Ah, vocês só souberam em 88? Só. Porque, Porque em quando 88... elas nasceram, ele era só um engenheiro mesmo. Ele é só engenheiro. E aí, não, mas aí, como eu soube, aí o meu pai recebeu a anistia e começou a receber, né, o salário, o soldo, né, como tenente-coronel. Aí a nossa vida financeiramente melhorou um pouquinho, né? Porque imagina. Porque todo 7 aquele filhos. tempo ele ficou sem receber. Não, ele não era mais. Ele, na verdade, ele recebia como engenheiro da multinacional, mas não como. Da carreira militar, Da carreira militar, não. meio que ficou Abandonado. trancado, assim. É. E aí o dia que meu pai contou para mim, ele pegou uma caixa que tinha um baúzinho trancado, né, que ficava dentro de um armário. Aí ele pegou o baú, abriu, aí começou a mostrar fotos de jornal, né, imagina, né, um monte de fotos de jornal dele que alguém conseguiu juntar para ele da época, né. Aí que eu fui saber da história toda, porque até então não sabia de nada. Né? Imagina você descobrir que seu Ele pai foi um contou. fugitivo internacional. Caralho, velho. Doideira, né, cara? Mas sabe, quando ele já estava bem mais velho, o meu irmão falou assim, eu vou te dar um gravador, grava toda a sua história. Eu prometo que a gente só vai ouvir depois que você morrer. Meu pai nunca quis. E meu pai não contava, por exemplo, a gente nunca soube o nome que ele assumiu, nada. E aí, depois que meu pai morreu, a gente começou a procurar mais as coisas. Então, eu achei alguns capítulos de livro que falam sobre ele. Tem um livro escrito em inglês que fala sobre ele. Tem algumas coisas Que ano que falam. que ele morreu? Ele morreu em 2005. E aí a gente queria resgatar a história, né? Mas quando a gente fala isso com meu pai, ele falou assim, fora do contexto, não, eu não quero. E ele fechava a cara e não queria falar sobre isso. Mas a gente foi buscar. E aí, uma época eu conheci uma pessoa que escrevia, né? Ele era escritor e ele fazia toda essa coisa histórica, né, do passado para escrever as bibliografias das pessoas por encomenda, né? Aí eu falei, poxa, por que a gente não faz isso? Aí foi uma discussão em família, né? Vamos fazer, não vamos fazer? Vamos... Porque se tivesse um historiador que, de fato, né, buscasse todas as histórias, a gente ia conseguir preencher essas lacunas que a gente não conhece, né? Mas aí a família acabou decidindo, não,
Ele sempre quis deixar para lá, então vamos deixar para lá. Então eu só consegui resgatar o que eu achei na internet. Eduardo Bueno é um cara bom pra fazer isso aí pra você. Não, tem nome pior que esse pra Tem, fazer com isso aí. certeza. Tem um que é pior. Mas eu fico imaginando assim, e no final das contas, até talvez ele tenha um pouco de razão, porque você só consegue resgatar a história que as pessoas querem, no fim das contas, que seja resgatada, né? E quem conta a história é o vencedor. Então, Conta de uma versão, ele né? ele realmente tem razão de falar assim, não tá todo o contexto ali, só eu sei o contexto que eu vivi. Teria que vir dele, ele mesmo contar tudo e botar todo o contexto E ele na não história. quis. Né? Ele não quis de jeito nenhum. A gente tentou de todas as formas, ele não quis. Mas eu imagino quão traumático era pra ele, ao ponto dele querer blindar vocês dessas informações. Porque, assim, só você ter dito a experiência do avião, pra mim já foi horripilante. Imagino que ele não quis contar. Tá Tá Não, louco, cara. e a gente sabe que nessa época aconteceram coisas absurdas no Brasil, né? Então, a gente sabe, assim, o que é contado, né? E o que não é contado. Mas tipo, aí a gente... você já ouviu alguém contar alguma história de que empurrava uma pessoa de avião pro outro confessar alguma coisa? Você já ouviu isso na sua vida? Eu ouvi no episódio do Eduardo Bueno. É? É. Aí, tá vendo? Porque é esse Só não tipo... sabia que era o pai dela. Não, porque é esse tipo de coisa... Não que jogava. que Não, pelo tava amor de Deus, ali. do outro lado. Não, mas é esse tipo de coisa, tipo, que alguém conta, mas não é a história que é contada, é alguém que conta, né? Tipo, chega... Por isso que poucas pessoas vão ouvir isso um dia, né? Cara, é bizarro, assim, algumas coisas que eu acabei, nos meus poucos anos de vida, conseguindo conhecer ou ouvir. Por exemplo, essa história do pai da Anki é um capítulo que conta toda uma transformação política que o país passou e que até hoje a gente vê esses conflitos e tal. Eu conheci, com 10 anos de idade, um senhor de idade que tinha sido soldado do exército nazista, cara. Olha aí. Que fugiu do Brasil, como a maioria deles fugiu, né? E quando eu tinha 10 anos, ele tinha 93, 94 anos de idade, estava casando. Tá bom, é isso mesmo. O que importa é... Tá vendo, gente? Quem ainda é solteiro a funcionalidade. nunca é tarde, né? E, cara, eu sentei, eu falei, não, me conta. Só que ele era do exército, daquele exército que ficou preso na Sibéria. Que congelou, aí que... Ele falou, cara, minha vontade era ter morrido igual os meus companheiros lá, porque o que a gente passou... E eu fiquei, cara, não é possível. E por mais que eu ache absurdo o que eles defendiam, o que eles faziam, eu tive a curiosidade de ouvir da boca do cara como que era o negócio, sabe? Por mais que eu fasse, filha da puta! É que a história é a história. A história cara. É a história. Você não tá lá... Por isso que o contexto é importante. Mas nesse contexto não tem contexto nenhum que defende esses caras, Não, véio. tô falando, se você estivesse lá no dia, você não ia querer ouvir o que ele tem pra te falar, entendeu? É outra coisa. Agora, anos depois, em outro lugar, você não participou, você não viu, você tá disposto a ouvir o que esse cara passou. Porque, por mais que ele esteja no lado errado da história, ele passou por algo... E ouvir essa experiência é algo, né? Tipo, são marcos que transformaram o mundo. E eu atendi um paciente numa outra situação também com linfedema, que ele foi um dos fugitivos num campo de concentração. Ele conseguiu fugir quando ele tinha 5 anos de idade. Nossa. E aí ele falou que ele passou por baixo, né? E que a mãe falou assim, foge. E aí ele falou assim, simplesmente corre. Nem só olha corre. para trás, só vai. corre. Mas o menino tinha 5 anos. Michael Corleone. Aí ele passou por baixo, né, daquelas cercas, né, passou por baixo, saiu correndo. E que aí ele ouviu vários tiros, né? E imagina, o menino tinha 5 anos, né? E quando atendi ele já tinha 80. Ele falou assim, eu ouvi vários tiros, mas eu tinha certeza que o cara não queria me acertar. Porque ele poderia ter acertado. Mas eu vi os tiros passando bem longe de mim, mas como uma justificativa. Mas o cara não queria me acertar. Eu simplesmente corri. Eu só obedeci minha mãe. Corre, 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 corre. Para quando você não conseguir mais correr. Eu tô arrepiado com essa história. E aí ele falou que ele correu no meio do mato, correu. Aí uma hora ele não aguentava mais correr, ele caiu, dormiu. Aí quando ele acordou, o pé dele estava todo machucado, porque ele correu descalço, né, com aquela roupinha. E ele estava no meio do mato, ele falou assim, bom, o que eu faço agora, né? E aí depois ele viu que tinha uma luz, assim, já era noite, tinha uma luz, aí ele foi até aquela luz, aí esconderam na casa e depois conseguiram, né, mandar ele para o Brasil. Aí ele veio para o Brasil e ele fez a vida super bem aqui, né, um cara... Ele
assim, super engraçado. Ele é muito engraçado. Ele contava piada de absolutamente tudo. Mas uma vez ele contou isso, né? Ele só contou essa parte também, de como ele fugiu, né? E aí ele fez toda a família, assim, que teve muita ajuda até chegar no Brasil, tal, mas que ele nunca mais soube da família, né? Então, o que aconteceu com os pais, os irmãos, provavelmente todos morreram. Nunca mais teve notícias, né? Mas a gente vê, né? Assim, a fisioterapia traz muita coisa legal para a gente, né? Entre isso, as histórias dos nossos pacientes, né? Tem muita história. Eu tenho um paciente que ele é ex-aviador também da FAB e ele fez expedições lá para a Amazônia junto com os índios para chegar a abrir pista para os aviões, porque ele usava um hidroavião. Então, eles iam com o hidroavião abrir pista para o avião poder pousar. Eles faziam entradas com os índios assim para conversar, para abrir caminhos, uma série de coisas que o exército ia fazendo ali, né? E, tipo, ele tem tudo registrado. Ele escreveu, fez lá, tipo, como se fossem uns diáriozinhos. Ele vira e mexe e me mostra lá as fotos, tal, não sei o quê. Tipo, meu, super legal. Ele já naufragou um avião. Eu falei, pô, você naufragou um avião? ele conta essas histórias. Eu tive um paciente que tinha coleção de selos mais absurda. Sabe aquele olho de boi 80? Aquele, tipo, ele tinha um, cara. Eu já vi um que era de um paciente. São coisas que a gente experiencia por estar se relacionando e entrando na vida das pessoas, né? Nossa, mas a gente aprende demais, demais. Como paciente, por isso que eu amo. E assim, né? A gente tem uma grande vantagem que às vezes outros profissionais de saúde não têm, né? A gente fica muito tempo com o paciente, né? E primeiro a gente fica tocando, né? Então você tem lá 1 hora, pelo menos, né, de conversa com os pacientes. E quando a gente dá a chance deles contarem as histórias, né? A gente aprende demais. É muito legal. Tem muita coisa bacana. É legal, eu gosto. Também. Agora eu tô lembrando de vários pacientes. Eu lembro de eu cuidei de uma paciente, a filha dela, ô mãe, fala quem você namorou. Aí a paciente, não, filho, eu tenho vergonha. Aí eu, agora você vai falar, né? Eu sou curioso, eu quero saber a fofoca inteira, pô. A paciente era namorada do Adoniran Barbosa, cara, na juventude. E eu sou muito fã da Adoniran Barbosa. E aí a gente ficou uma hora. Aquele treino não perdeu porque ele foi atrás de mim. Ou às vezes lá é Iracema que atravessou contra a mão, né, pô? Cara, é muito legal essas histórias. Como eu conto, por exemplo, eu cuidei da mãe deles, Regina, no hospital. E eu não acreditei nela quando ela falou que era a mãe deles, Regina. Eu cuidei do Calbi Peixoto. E eu entrava cantando Conceição no quarto. Eu entrava no quarto, Conceição, eu me lembro muito bem. Certeza que ele pensava, não aguento mais essa porra, velho. Certeza. Mais um idiota que entra cantando aqui. Até aqui, né? Mas a gente estava super bem. E ele contava as histórias. E, porra, é muito gostoso. Esse tipo de relacionamento que a gente tem com os pacientes e das histórias. Mas, ó, tem umas situações que são meio constrangedoras, né? Eu lembro... Vai lá, mano, começou. eu tô com medo do que você vai contar, Eu velho. já contei isso aqui, já. Estágio da Urogineco também. Porque, assim, a gente fazia esse estágio no 3º ano. Era o primeiro estágio que a gente realmente atendia os pacientes. O 3º ano que era responsável pela Urogineco. E aí, um paciente com incontinência urinária, um idoso... e aí começamos, eu que peguei ele desde a avaliação, começar o tratamento. E a queixa dele é que ele não conseguia ir do quarto para a sala sem perder urina. Então ele parou de sair de casa, ele jogava dominó com a galera na pracinha, tal, aquela história toda. Torcedor do Palmeiras. Melhor pessoa do mundo. E aí toda segunda ele vinha falando O Gabigol lá. O Gabigol só vai gostar dessa parte. Não, é engraçado que o operador chama Gabigol, mas ele é palmeirense. Eu achava que era flamenguista, mas tudo bem. E aí, eu fazia eletro com ele. E eletro, para esse tipo de paciente, homem, é via anal. E enquanto estava lá, eu pedia para ele contrair quando ele sentia eletro entrando, contrair junto. E ele ficava contando do jogo, contando das mesas redondas enquanto estava lá acontecendo. Né? E aí eu fico imaginando assim, né? Pô, um senhor idoso já, assim, né? O pensamento dele, aquilo ali tudo acontecendo, e ele contando, assim, né? Porque você chega num nível de intimidade ali, né? Absurda. E ele, tipo, abstraiu, conversava, toda a sessão de conversando de boa. E Significa que você instruiu bem ele, cara. Ele tava tranquilo, ele pô. tava de boa, né? Tipo, a gente chegou nesse ponto depois, ele contar enquanto tava fazendo o exercício, a coisa acontecendo ali. Então você tem esses episódios meio, assim, né? Meio estranho. Mas ele é um paciente que eu lembro muito, por quê? Porque ele foi o primeiro paciente que eu senti que era fisioterapia. Porque
Explica direito isso, cara. Por favor. Só pra gente ir pra um caminho que vai legal pro direcionamento do negócio. Porque como a queixa dele é que ele não conseguia ir do quarto pra sala sem perder urina, e de repente ele voltou e falou assim, eu voltei a ir pra pracinha com meus amigos, voltei a caminhar, ir na padaria e tal. Eu tô tendo, tipo, minha vida tá voltando tudo ao normal, já parei de usar fralda e tal. E ele tava, tipo, puta feliz, assim. Então tem esse meio constrangimento, assim, ali do momento, que, pô, ainda mais que era o primeiro estágio, o primeiro contato com o paciente, ele foi um dos meus primeiros pacientes, assim. Mas ele te trazer essa visão do que mudou na vida dele, que é a famosa qualidade de vida, sem entender na prática. Gente, porra, é legal pra caramba. Não, isso é o que tem de mais lindo na nossa profissão, né? Eu fiquei super feliz que esse ano, eu acho... Eu lembro muito de uma primeira paciente mesmo, no hospital público, onde eu fui fazer o projeto de câncer de mama genética na Fiocruz. Eu tive muita dificuldade. Primeiro que eu não sabia nada, né? Na época, você não tinha acesso à informação que você tem hoje. E ela não deixava... Ela tinha feito uma mastectomia, ela não deixava eu tocar nela. Ela tinha muita dor. Eu falei assim, como é que eu vou tratar ela se eu não conseguir tocar na dor? Então, foram várias vezes até ela ter a confiança, deixar eu encostar nela. Uhum. Então, foi uma paciente assim, que eu tive muito carinho. Só que isso foi 30 anos atrás, né? Aí, nunca mais vi e tal. Agora, com o Instagram, né, eu recebo no direct, oi, Yankee, tudo bem? Não sei se você lembra de mim, eu fui sua paciente. Quando eu olhei a foto, eu falei, não acredito. Você foi minha primeira paciente. Ela falou assim, eu sei, eu fui a sua primeira paciente. Eu falei assim, nossa, mas eu aprendi tanto com você. Lembra? Aí a gente começou a lembrar um monte de coisas. Ela lembrava de algumas coisas que eu não lembrava. Eu lembrava de coisas que ela não lembrava. Assim, lembra que você não deixava eu encostar em você? Não, eu não lembro. Eu lembro que você encostava. Mas eu demorei mais de uma semana para conseguir encostar. Mas foi muito legal. Imagina você encontrar isso 30 anos depois, a sua primeira paciente. No final das contas, um seguidor no Instagram resultou num relato de caso publicado na revista. Mas dava para fazer fácil, os outros trocando uma ideia do que aconteceu. Verdade. 30 anos depois. Um caso de sucesso 30 anos depois. Muito legal. Eu tinha alguns pacientes que começaram a me seguir nas redes sociais um tempo depois, logo no começo da minha produção, assim, e alguns falavam, pô, obrigado, você me ajudou. Pacientes que a gente tinha conseguido evitar a intubação e achavam a gente nas redes sociais. Eram coisas bizarras, assim, né? Não, com o Augusto aconteceu isso. A gente foi, né? Ele participou do Esquenta, né? Que foi um evento preparatório para o Congresso Brasileiro de Fisio-Onco, né? Sobre isso. E aí ele estava lá dando a palestra, tal, eu sentada não, você não vai contar sobre essa. Vou contar. Aí eu recebo assim no WhatsApp. Denúncia. É bom pra caramba, mano. Não, eu recebo assim, juro, eu não acreditei, eu recebo assim no WhatsApp. Ô, Anki, me promete uma coisa. Se um dia eu estiver no CTI, você chama o Augusto para cuidar de mim? Falei, cara, esse é o melhor feedback de uma palestra que eu já tive no mundo. Eu falei que eu vou fazer um consórcio, meu tubo, minha vida. Mas depois eu ri, eu falei assim, se eu ainda estiver lúcida nessa época, eu peço para ele, tá? E a gente combinou isso. Aí depois eu mandei o print para ele. A gente só tem um problema, eu sou grupo de risco, é capaz de eu ir antes, velho. Aí ferrou. É louco. Não pode, você não pode ir antes, porque se ela precisar, você vai ter que cuidar dela. Então eu vou ter que agora cuidar da minha você saúde. Vai ter que dar um jeito. E eu vou ter que manter minha lucidez. Daqui a 30 anos você está lúcida ainda, pra gente... Melhor feedback que você pode receber para você saber se a sua aula foi boa é a pessoa querer que você atenda ela quando ela estiver ruim, cara. Tipo, cara, a sua aula foi tão boa que a pessoa fala, cara, eu quero ser curado por esse cara. Foi muito bom esse feedback. Mas eu acho que ninguém vai querer ser cuidado por mim. Porque ninguém vai querer ter câncer para eu cuidar. Mas é o que eu sempre falo. Eu falo para as pessoas, assim? Você nunca vai querer que eu cuide de você. Porque onde eu cuido das pessoas, nunca é um bom negócio. Então, mas se precisar, eu quero vocês. Pelo amor de Deus. Não, mas tem uma coisa engraçada. Esse é o tipo de paciente que eu passo pro colega. Não. Mas esse negócio de tratar câncer tem uma vantagem, né? Absurdo que eu vou falar, mas enfim, eu vou falar. Porque sempre tem aquele colega não fisioterapeuta que você está viajando, aquele colega de trabalho, chega e fala assim, pô, Anki, eu tô com uma dorzinha, que você não quer fazer uma massagem? Isso me incomoda demais, né? Sim. Porque qualquer profissional, né? Tipo, você encontra um ortopedista, pô, eu tô com uma dor no joelho. Tá com uma dor Bota uma prótese aqui no pra mim. consultório. Sempre tem isso, né? Aí, toda vez que alguém fala assim, Anki, será que você pode fazer uma massagem? Eu tô com uma dor aqui. Eu falo assim, eu só trato câncer. Se um dia você tiver um câncer, pode deixar que eu trato você. Mas se você não tem câncer, não tem a menor experiência. A pessoa fica quieta, não me pede nunca já fica mais. aquele climão. Caralho, que clima de bosta, velho. Eu imagino a pessoa assim, ó. É igual quando chega pra gente, né? Pede uma massagem. Pô, mas aí não pede mais, né? Aí você já chega aqui assim, ó. Cardíaco, né? Só sei fazer essa. Eu falo, massagem fácil, te garanto 14 dias de atestado.
Quebra todas as É a melhor massagem pernas. que eu sei fazer. Boa. Cara, nossa, que clima. Imagina se eu ouvir um negócio É, desse e falar... "Deu, melhorei. Obrigado, viu, Anki? Tô bem. Viu como você é boa?" Ô, Anki, mas vamos lá. Eu estive com vocês recentemente. Quando esse episódio for ao ar, já tem mais de um mês que esse evento aconteceu, que foi um evento que aconteceu na sede do Crefito 2, em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, que foi o Esquenta CBFO. Foi no dia 6 de setembro. Isso. Tô lembrando aqui, tá? Foi um dia inteiro de palestras lá no Rio de Janeiro. Foi show de bola, cara. Cara, palestras assim, maravilhosas. Eu tive o prazer de ter sido convidado. Mas o que foi o esquenta? Foi esquentar o quê? Sendo que no Rio de Janeiro já esquenta só pelo fato de você estar lá, né? Mas foi esquentar o quê? Explica pra gente um pouco mais, hein? Do dia 1º a 3 de maio de 2025 vai ser o Congresso Brasileiro de Fisioterapia e Oncologia no Rio de Janeiro, né? Que eu tenho a honra de ser a presidente, que é o evento organizado pela Associação Brasileira de Fisio e Onco. A gente realiza esse congresso a cada 2 anos e o próximo vai ser no Rio. E aí a gente, quando é que a gente vai abrir inscrições? Como é que a gente vai fazer? Aí, lembro se foi Samanta, Adriana, alguém da diretoria da BFO, falou assim, por que a gente não faz um evento de lançamento? Onde a gente abre as inscrições no evento e a gente divulga. Aí a gente pediu o apoio do Crefito 2, que tem um espaço maravilhoso, um auditório super bacana. Legal, que né? auditório. É super bacana para fazer o evento lá. Aí a gente chamou de Esquenta, né? Aí a gente fez o Esquenta CBFO, que foi para fazer o lançamento do congresso. E assim, o evento foi muito legal, foi muito gostoso. Obrigada por ter ido. Imagina, eu que agradeço por você ter me convidado. Pô. Foi super bacana e foi só uma demonstração do que vai ser o congresso. Sim. Né? Então, quem tiver interesse, aproveita as inscrições. E vai ser o congresso, a gente vai fazer em 2 salas simultâneas, primeira vez, porque o congresso de onco ele é menor. Né? Então, normalmente a gente faz uma sala única. Só que tem tanta coisa para a gente discutir que não ia dar para botar numa única sala. Aí a gente vai fazer com 2 salas simultâneas e ainda tem algumas salas de apoio com workshops, tipo hands-on, né, paralelos, e a programação está muito legal, já está no site. Veja lá. Qual que é o vale a pena. site? É abfo.com.br, eu acho ABFO que é isso. no Google a e entra BFO lá. acha, porque lá tem o link para o Simpla, onde estão as inscrições. Legal. Pô. Não é Simpla, não, falei errado. Eventry? Ai, não sei, E gente. agora? Você não falou que eu ia falar sobre isso, eu Não esqueci. é lá no link que você vai encontrar. Eventry, sim. Eventry? É. E vai ser em Copacabana, né? Vai ser no Rio Autumn Palace. Eventry. Eventry, né? Eventry. Isso. Vamos Mas- deixar o link na descrição do episódio aqui, Carega. Boa, dá pra Você que deixar. quer se inscrever no CBFO, que vai ser do dia 1º a 3 de maio. Ai, não sei, é feriado prolongado. E é Rio de Janeiro. E é Rio de Janeiro, né? E não é qualquer lugar do Rio de Não, Janeiro, em é Copacabana. Copacabana. Vai ser no Rio Autumn Palace. E a vista ser lá no é Autumn? linda. É muito Vai ser gostoso A o vista é Autumn. linda. Mas não tem vista feia em Copacabana. Não, e o engraçado é que a comissão social, eles estão preparando, né? Estão vendo a parte social de pós-científica, né? E aí, toda vez, eles estão cada final de semana, eles estão num lugar diferente do Rio de Janeiro, se confraternizando. Isso é fácil, né? Da próxima vez, eu vou ser da comissão social, Estão né? testando. Aí vai o pessoal tomar cerveja aqui, tomar ali, tomar ali. Eu falei, a vida é fácil essa, Então, né? no Rio de Janeiro, tem uma colega que, infelizmente, peço até desculpas, agora me fugiu o nome, que ela trabalha na comunidade compassiva. Cíntia Maia. A Cíntia Maia. Ela falou, quando vocês vierem pro CBFO, vou conversar com a galera aí pra gente tentar conhecer um pouco desse trabalho. Eu tô extremamente curioso. É uma pessoa que a gente tem que trazer aqui, Tem. a Cíntia, para falar. Já ouviu falar do projeto Comunidade Compassiva? Já ouvi falar. É muito É legal. lindo. Eu conheci porque a gente palestrou na mesma mesa lá no Cobraf. Cara, que trabalho maravilhoso. E ela faz em qual comunidade no Rio? Eu esqueci agora. Rocinha e Na Vidigal. Isso, na Rocinha e É Vidigal. muito legal. E ela está fazendo, ela já trabalha há muito tempo como voluntária nesse projeto, em que faz o atendimento aos moradores dessas 2 comunidades, e eles fazem uma triagem, e a partir da triagem eles fazem os atendimentos, mas principalmente eles treinam também a própria comunidade para ser como cuidador, né? E algumas vezes são residências que você não consegue chegar, né? Que é muito difícil o acesso, então você não tem como tirar a pessoa para receber nenhum tipo de atenção. Então, assim, é um trabalho muito bacana e extremamente organizado. É impressionante a organização que eles têm, né, para que isso funcione. E ela está fazendo um mestrado nela, ela faz um mestrado no PPG-CAN, que é o programa que eu sou atual coordenadora, que é de Saúde Coletiva e Controle do Câncer. É um programa, mestrado profissional no INCA.
E esse é o tema do mestrado dela. Então, esses trabalhos Legal. todos. E a orientadora dela, que é uma nutricionista, a Lívia, também trabalha na comunidade compassiva. Então, nosso trabalho, gente, é fantástico. É muito, muito legal e vale a pena conhecer. Cara, eu fiquei boquiaberto. No Cobraf, a gente tinha 20, 25 minutos para falar, só que foi um tempo que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu quero conhecer isso. Ela apresenta de uma forma assim, ela vive aquilo, né? Então ela fala com uma fluidez e histórias assim impactantes para nós assim profissionais, mas com um trabalho e um impacto social muito grande. Então, Cintia, convidadíssima para estar aqui, já a convidei. Quando estiver em São Paulo, por favor, me avise. Queremos receber, queremos ouvir da comunidade compassiva aqui, vai ser bem interessante. E voltando ao assunto CBFO, então, ó, 1 a 3 de maio, em Copacabana, mais de uma sala, serão 2 salas. São 2 salas, mais os eventos paralelos nas salas menores, né? Show. Prova de título vai rolar lá ou não? A princípio, não. Tá. Porque eu sei que algumas pessoas querem saber. Algumas pessoas, tipo, alguma galera lá de casa. A princípio, não. A gente está vendo... eu não sou mais da diretoria da BFO, né? Eu sou ex-presidente, mas eu sou amiga de todo mundo que é, né? Mas acho que eles estão esperando a questão do COFITO, se vai fazer a prova, se não vai, quando é que vai. Porque o COFITO, a princípio, realiza a cada 2 anos, né? E aí já é a época 2025, a época que eles têm para organizar de novo. Então, não sei se vão... Meio que encavalaria uma prova na outra, né? Na teoria, é o ano que é para ser a prova nacional e não as de congressos. Isso. Não sei como é que vai ficar com a nova gestão do COFITO agora, isso, né? Acho que ainda não foi definido, então, não sei. Então, ó, vamos a Copacabana. E agora eu vou fazer uma provocação simplória. Vamos atravessar a rua e comer bolachas Globo. Com mate. Bolacha Globo. Não é bolacha, é biscoito, Não, tá, eu sei gente? que não. Não, é que na questão do Globo, até eu não vou ser a favor dele, né? Porque Não, mas eu tô falando, eu sei que é biscoito. Eu sei Aquilo ali é biscoito, Não. mas aquilo que vende no mercado em pacote é bolacha. Biscoito. É biscoito. Biscoito Globo. Cara, se você for pra Copacabana e não comer o biscoito Globo, você não foi pra Copacabana, pô. Mas, ó, o biscoito eu dispenso, mas o mate com limão é do cacete. É bom, né? Puta que eu pariu. Aquilo é bom. É bom. E é só atravessar a rua, que já está É, em é só Copacabana, atravessar. já está na praia, né? Então, você atravessa a rua, você tá na areia. Aí você anda 3 quilômetros, você tá no meio da areia ainda. Cara, eu tô acostumado com Praia Grande, que é 20 metros de areia só. Você vai pra Copacabana, não chega o mar nunca, velho. Não, e a vantagem de Copacabana é que é bem central, né? É perto do aeroporto Santos Dumont, Sim. é perto do metrô, então, assim, tem tudo lá, tem um monte de Airbnb, um monte de hotel para todos os gostos, todos os tipos, então é super bem localizado para fazer o evento. Jogar um futebolzinho, futevôlei lá na Futevôlei. Praia do Leme. Aham, que é pertinho. Do lado ali. Você já foi no Réveillon em Copacabana? Já, claro, né? Sempre que- levar a família paulista, né? A Anki trabalhava num hotel. Trabalhava Lembra que ela no- ganhou Nossa, um banquete? você lembrou disso? Verdade. Era Hotel Continental o nome? Não, era Rio Palace Rio na Palace, época. Rio Depois Palace. virou Sofitel, hoje Isso. tem um outro nome. Nossa, você lembrou disso. Que eu tô lembrando agora, que ela ganhou um banquete lá, lembra? Lá na cobertura. Que aí eu, Agora aí eu eu- fui suspensa durante 3 dias por causa disso. Pô, Mas suspense é a melhor suspensão do mundo, isso que eu ia velho. falar, é igual pena de juiz. Qual que é a pena pro juiz? Tem que se aposentar com salário integral, porra. Caralho, é a mesma Vale a coisa. pena cometer crime, né? Pô, desse jeito, né? Mano? Eu não lembro se eu... Mas é a vergonha, gente. É, Moralmente não foi bacana. eu não tenho esse Eu não apego teria moral, vergonha não. nenhuma. Eu Eu falei, não o tenho esse quê? apego moral, não. Mas foi culpa dos mordomos. Fala, peraí, eu Deixa claro. comi bem e ainda ganhei 3 dias de folga. Você tá louco? Estourei. Mas foi culpa dos mordomos, hein? Fernando e Carlos, não esqueça os nomes. Ai, ó, se vocês não assistiram outro episódio com a Anki, só por essa história já vale, já. É muito boa essa história. Eu não lembro se eu contei no outro episódio da gente falando disso, mas eu fui passar um Réveillon lá, né? E, bicho, você tem que ir de metrô, você compra um passezinho especial lá do metrô e tal. Só que tem algum gênio, que a rua lá, a rua que vai do metrô pra praia, tem tipo umas 3 faixas. O gênio parou 2 ambulâncias. Ou seja, você vem andando em 3 faixas e de repente vira uma só. Rolha que chama. Toda aquela galera. E aí todo mundo lá espremido assim. De repente, mano, a gente só escuta aqui uns 5 metros pra trás. Quem é espartano vem comigo. Mano, os moleque passaram, bicho, como se não tivesse ninguém na rua, velho. Meu Deus, que absurdo, cara. Mano, Quem é espartano vem comigo. Thiago Ventura, certeza. Nossa senhora, velho.
O Réveillon de Copacabana eu nunca vi, acredita? Gente, mas é loucura. Esse ano que eu fui Não, foi eu já vi os fogos de Loucura. longe. Eu não lembro que comunidade que eu estava. Em 2006, eu passei o Réveillon no Rio de Janeiro. Só que nós passamos na casa de uns familiares, uns amigos dos meus pais, que era numa comunidade. Eu não lembro qual das comunidades que era, mas que dava para ver de Vidigal, longe. não era? Mas dava para ver de longe os fogos de Copacabana. Mas era de longe. Você via pequenininho assim lá. Na, Não, tele- então não na era televisão Vidigal, era Vidigal maior. foi pertinho. Não. Era só um vagalume de Copacabana. É, você olhava e falava assim, o que é aquilo ali? Ah, é um satélite? É, não dá para saber. O Rio tem muita comunidade. Tem não muita. dá- Não, que eu não lembro mesmo, fazem muitos anos. Foi em 2006, No ano quase que eu 20 fui, anos. tocou o David Guetta, cara. Foi massa. Ah, ainda bem que eu fui, eu não gosto de música eletrônica. Foi legal. O modelo é popzão, né? Ele foi Ah, eu já pop, não. assim. Suavão. Não, é muito legal, mas você tem que estar muito disposto, porque é muita gente. É muita confusão. É. Para Assim, ó, chegar e para sair, se você vai de metrô, você não vai. porque- Depois de passar por essa... Pelas ambulâncias. Pela ambulância, tudo ficou de boa, assim. Foi mais tranquilo. Que ano que foi? Não, e é lindo. 2010 É para lindo. 2011, alguma coisa assim. 2011 para 2012, sei lá. Alguma coisa desse tipo, assim. Cara, o Rio de Janeiro é lindo. Não. Ele não é fantástico. Tudo Eu bem, acho que, tem assim, problema de segurança, mas assim, eu amo morar no Rio. Acho que A eu não gente é de voltaria São pra Paulo, a gente não pode falar nada, velho. Mas Assim, eu me sinto inseguro no Rio. A cara. primeira É, vez, você, a antes de primeira começar o vez que a podcast, você Amanda foi falou. pro Rio de Janeiro, nossa, eu nunca fui no Rio de Janeiro, eu tô com um pouco de medo. Falei, você morava no Capão Redondo, porra? Você tá com medo do quê, velho? Mas é tipo assim, ó, em São Paulo, eu ando, cara, de boa, pego o celular, mexo, ando olhando pro celular. Não, mas você não pode andar com o celular aqui na rua. Não, Ele ando, mora no normal. Bosque da Saúde. Não só no meu bairro, na Paulista, em qualquer lugar. Não me sinto desconfortável pra fazer isso. Não, mas no Rio você não pode fazer isso. Mas Então. aqui em São Paulo também não. Cara, então, eu faço tranquilamente. Mas assim, eu tô falando isso, né, no lugar de um homem que... De média altura e média Os caras falam massa assim, ô, não vou muscular. roubar não, de roubar até os cabelos. Porque a gente sabe que isso facilita as coisas, né? Tipo assim, pô, o cara não vai querer ir no homem, ele vai querer ir na mulher, ele não vai querer ir no jovem, vai querer ir no idoso. Então, assim, é muito mais fácil eu andar com o celular na mão do que, né, outra pessoa. Mas, cara, no Rio, eu deixaria meu celular em casa. É tipo, essa sensação que eu tenho, sabe? Tipo, Não. Não é assim, cara. É a sensação de quem Não tá é de assim. fora. Igual quem É. vem pra São Paulo, que tem essa sensação também, né? Eu acho que você tem que tomar cuidado como várias cidades grandes, né? O problema no Rio é seguir o Waze. Você realmente não pode seguir. Sim. Porque Nossa, aí meu você maior entra... medo é isso. Meu Deus do você entra céu. numas comunidades, às vezes... Porque assim, né? Você tem comunidade em todos os bairros, né? Então, você tem que tomar cuidado para não entrar. Dependendo da comunidade, não são todas assim, mas algumas é bem perigoso. Você não pode realmente entrar sem querer. Aí, ó, eu não quero ir de carro pro Rio já. Não, mas você Mas pega por que lá que você o vai de Uber, carro você pro pega Rio, táxi, pega todo mundo Uber? sabe. Quando eu vou para o meu trabalho, né, para o INCA, eu posso passar por dentro de uma área que é mais perigosa, né? Então, quando eu estou atrasada, eu passo por dentro dessa área. Mas é asfalto, mas você passa por duas comunidades, E às vezes todo tem mundo violência. sabe quem é você lá, que não tenha dúvida. Não, O quê? só fisioterapeuta, não. Não tô falando que não tô falando assim, todo mundo sabe que você é fisioterapeuta do INCA e ó, tá tranquilo, ninguém mexe com ela lá, não. Não é assim, não. Anki, eu morava na Tinha que Coab. ter o adesivinho no carro, No assim, carro. né? Não, eu morava na Coab Adventista ali no Capão Redondo, antes de mudar pra Vila Fundão. E eu tinha 15, 20 dias, estava morando ali na Coab Adventista, eu tinha que pegar o aeroporto que eu ia dar um curso, e era de madrugada. E aí o Uber deu a volta, eu morava atrás do Parque da Mata, ali um lugar... Não é feio, mas é meio quebrado ali no Capão Redondo. E o Uber embicou do lado de uns 5, 6 caras, falou assim, Augusto? Aí eu falei, puta, mano, bem uns caras ali na vila. Aí os caras, não, Augusto é aquele cara ali, ó. Ô, Augusto, você que pediu o Uber? Eu tinha 15, 20 dias ali. Eu falei, fui eu e tal. Ele, ó, pro cara ali. Aí, Augusto, boa viagem, mano. Da hora aquelas músicas que você faz na aula. Aí eu falei, é o quê? Os caras conheciam minhas paródias. Os caras Achando sabiam que você quem vai eu morar era. aqui na área Mas sem peraí. nós investigar a tua vida, irmão? Tá tirando? Mas peraí, tem uma diferença, né? Sabe a primeira vez que eu vi o Augusto? Já te contei essa? Não. Acho Pois que é, não. Por que ela Augusto é fala? Ela Augusto. fala isso toda vez. Anki é Anki, né? Eu tô no Cobraf, que foi no Rio de Janeiro. Aí eu entro numa sala assim, porque depois ia ter uma palestra que eu acho que eu ia dar. Queria ver alguma coisa naquela sala. Era a sala dela, pô. Ela tá... Não, o nome da sala era Sala Ankiberg. Não, mentira. Era Sei que eu ia fazer alguma coisa naquela sala. Aí eu chego, né? Sento, tô lá esperando, até para descansar um pouquinho. Aí entra o Augusto, né? Com um boné, aquele tênis todo colorido, cano alto. Esse aqui, ó. Né? Aí eu falei assim, o cara é cantor de rap. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Não, pega, literalmente pega, porque ele vê. falou esse aqui como se não desse pra mostrar, porque ó, tá fora do pé. Esse daí, esse mesmo.
Pra que eu vou ficar com o tênis embaixo da mesa? É só porque tá frio. É só porque tá frio, pô. Aí ele passa assim, né? Aí eu olho assim, ué, cantor de rap, é porque não tem cara de fisioterapeuta. Ninguém me quando você avisou que ia olha, ter né? apresentação cultural aqui hoje. De repente, mudaram a programação. Cantor de rap desse tamanho, só se for Mano Brown, hein, velho? Não sei. Aí ele passa, aí de repente, um monte de gente faz uma fila. Mas eu não estou exagerando. Faz uma fila. Imagina o palco lá na frente, até a porta, uma fila de gente para tirar foto com ele. Ele abraça um, faz uma piadinha, tira foto, aí vem o próximo da fila, tira uma. Aí olhando aqui. Obrigado, sentado, pessoal do Rio de Janeiro. Foi um carinho muito gostoso, não, cara. eu estou exagerando? Não, pior que foi verdade. Tinha muita. De verdade, sei lá, umas 50 pessoas, tá? Sem exagero. Talvez mais. Não tinha mais. Mas muita gente, não sei quantas. Aí eu sentada olhando, eu falei assim, meu Deus do céu, que cantor é esse? Né? Que artista que é esse? Eu pensei, será que foi um BBB? Será que é o Gordão da XJ? Eu nem sabia que tava aqui. Alguma coisa estranha. Gordão XJ você não conhece, né? Não. Não, depois eu te mostro. Filha da puta esse comentário dele aqui. Continua. Eu não conheço. Eu vou te mostrar. Continua. Mas aí ele ficou lá, um monte de gente tirando foto. Eu só assim, quem é esse cara, né? BBB, quem é? Aí, de repente, ele me vê assim, sentado, ele faz assim, Anki, você é Anki, vem cá, eu quero tirar uma foto com você. Ah, não, nada a ver, pelo amor de Deus. Não, nada a ver, absurdo. Absurdo. Não concordo. Não, ele em cima da XJ parece que ele tá em cima de uma pop. Antes de terminar, sabe como ele ficou famoso? Andando TJ na frente da escola da Manuca, lá na Zona Leste. Ele era da vila lá que eu morava. Por isso que o pessoal achava que era eu, pô. Termina de contar, desculpa. E aí ele me chama, né? Falei, Anki, vem aqui tirar uma foto comigo. Imagina, eu quero tirar uma foto com você. Eu sempre quis tirar uma foto com você, vem cá. Aí eu passo, eu sem saber quem era ele, né? Ela levantou. Meu Deus, quem é esse Quem? doido? Exatamente. Falei assim, quem Eu sempre é fui esse mó artista? fã do trabalho dela, mano. Eu falei, quem é esse artista que me chamou? Aí eu passo, furo, eu falei, gente, desculpa, meio sem graça, devo ter ficado roxa, né? Porque eu fico vermelha por qualquer coisa, né? Aí eu chego, aí ele vai, me abraça, pô, eu sempre quis tirar foto com você, não sei o quê. Aí vai tirar foto. Aí eu meio sem graça, obrigada. Aí ele fala, eu sou o Augusto, oi, Augusto. Tá, aí tirou uma foto, aí eu sentei, voltei para o mesmo lugar, sentei. Aí uma menina que estava lá, não sei quem, falou assim, você não sabe quem é ele, não, né? Eu falei, não. Deu para perceber. Eu falei, mas eu não disfarcei. Ela falou, não. Você ficou mega sem graça, deu para perceber que você não sabe quem é. Eu vou te falar, pega aí seu Instagram, ó, Augusto Cruz, tem milhões de seguidores. Milhões? Onde que eu tenho milhões? Você tira uma foto com ele, se ele repostar, você ganha um monte de seguidor. Você tá vendo? Por isso nessa fila, todo mundo quer tirar foto com ele para postar Nada foto e a ver, marcar mano. ele, né? Aí eu vi quem era o Augusto Cruz. Foi assim que eu conheci ele e falei que eu que sou famosa. Diferente, Não, né? peraí, eu só tenho seguidor porque eu faço palhaçada na internet. Quem é a deusa da Não é por isso, oncologia não. é Anki Bergman. Não é porque A você pessoa- faz palhaçada, não. Por um monte de gente falar que consegue entender o que você explica e não consegue entender o que os outros explicam. Obrigado a todo mundo que fala isso aí, é demais. Pô. Aí, viu? Mas muito legal. Vai, tomei outra pra tu ficar distraído aqui, ó. Vai, trouxa, fica brincando aqui. É, vai. Não concordo com ela, não, mas vai. Eu falei que é o tempo todo isso aqui. Mas quando eu conheci o trabalho da Anki, foi através das literaturas. Então, a Anki tem livro, a Anki tem muitos artigos publicados. E nessa de ler, eu não sabia nem quem que era brasileira. E um dia, num artigo, eu fui ver lá, Inca. Eu falei, oxi. E veio o gringo pra cá. tem Inca no leste europeu? É, então, pô. Anki Bergman ainda, né? Foi brasileira, cara. Foi quando eu comecei a conhecer mais o trabalho dela, conheci as redes sociais dela, vi que ela era muito ativa, sempre tá dando curso aqui, pós-graduação. Falei, mano, conheci o trabalho dela na ABFO. Falei, você é louco, tipo, é o maior nome da fisioterapia e oncologia que eu conheço. Anki. Todo mundo que tá assistindo aí, comenta aí. Quem é o maior nome da fisioterapia e oncologia que você conhece? 11 em cada 10 pessoas vão comentar Anki Bergman. Entendeu? E aí, quando eu tive o prazer, e a Samantha me convidou para palestrar naquela mesa, na sala Anki Bergman, que ela fala que não é, mas era a sala dela. Não. Cara, eu falei, vou conhecer Era a na sala da Anki. oncologia, era isso. Eu vou conhecer a Anki, cara. Eu tava muito feliz de conhecer. E eu sabia que ela não me conhecia e tava tudo bem. Eu era o fã dela. Entendeu? Eu era fã. E realmente uma galera querendo tirar foto comigo, eu falei, gente, vocês esperam uns minutinhos só porque agora quem é a pessoa que quer tirar foto com alguém sou eu, cara. É a única oportunidade que eu vou ter de tirar foto com a Anki. E foi muito legal, porque lá eu conheci a Anki, lá a gente conversou. Lá eu falei, Anki, quando você for a São Paulo, vai conversar com a gente no Passa no Plantão.
Ela, pô, vou lá pro TJCC, lá Foi um mês antes. um mês antes. Veio pra São Paulo, participou e a minha vida mudou, cara. Aí, tá vendo? Por causa desse dia, cara. Mas, gente, as suas filhas são lindas demais. Obrigado, Nossa, cara. Elas te amam, Aquele viu? dia foi muito legal, muito bacana. Mas ela compra minhas filhas. Mandou chocolate, Copenhagen pras Ô, crianças. ô, O quê, velho? Que é isso? Aí eu cheguei e falei, ó, a Tianque mandou isso aqui. Acostumado com guarda-chuvinha. Imposto. Falei, ó, a Tianque mandou isso aqui, ó. Imposto. Tem que aprender a pagar você, imposto. Um pra mim. Um pra você, 2 pra mim. Mas elas mandaram áudio tão lindas. Ai, muito fofas. Ô, Anki, se você pudesse... Você veio a São Paulo dessa vez novamente, como você vem todos os anos, pro TJCC. Que eu acho que é um baita evento que todo mundo deveria conhecer. Porque é um evento que alcança todo o perfil de pessoa, né? Desde os profissionais até pacientes, até políticos, até personalidades, artistas. Você pode contar pra gente o que é o TJCC? Apesar que quando esse episódio for ao ar, ele já vai ter acontecido. Mas para que as pessoas se interessem em conhecer o TJCC nos próximos anos, sabe? E tenham o prazer de participar desse evento, que é um evento muito importante na discussão do combate ao câncer. O TJCC ele surge de uma associação da Abrale, que é uma associação de pacientes com câncer, e eles cresceram extremamente em todos os contextos, né? E o TJCC é Todos Juntos contra o Câncer. Então, envolve, né, todas as questões, entidades governamentais, não governamentais, associação de pacientes, profissionais de saúde, todas as áreas. Então, tem nutrição, psicologia, fisioterapia, tem todas as áreas. E tem uma discussão política muito grande. Então, tem a parte de advocacy. Assim, é um evento grande que integra todas as áreas que são responsáveis por esse controle do câncer. E o congresso é muito legal. É difícil explicar o que é o TJCC, né? Você tem que ir lá para ver. É onde todo mundo tem voz. E todas as ações que a gente precisa para realmente mudar o panorama do câncer são discutidas lá. Então, eles trazem jornalistas, apresentadores para fazer os debates, políticos, profissionais de todas as áreas. Por exemplo, o ano passado eu falei no comitê de reabilitação, então eles têm vários comitês, né? Então, ano passado eu falei no comitê de reabilitação, que a gente está tentando mudar a política de reabilitação, discutir a política de reabilitação no Ministério da Saúde. E aí eles fazem uma mesa para discutir isso e depois você leva, né, algumas sugestões, diretrizes para fazer essa proposta para o Ministério. E esse ano eu vou falar na área de educação. Aí eu vou falar da importância dos programas de estrito senso, né, nas ações de controle do câncer. Mas tem a parte de fisioterapia que é muito legal, né, que também é coordenada pelo Comitê de Fisioterapia da Abrale. Então, é muito legal o TJCC. E eu sou movimentadora, né, por isso que eu participo todo ano. E eles selecionam alguns profissionais, né, a partir das redes sociais mesmo, do impacto desses profissionais, né, na questão de formação de opinião. E aí, esses movimentadores, eles discutem, eles apresentam o TJCC e eles fazem a divulgação do TJCC, começa 6 meses antes, até a data do TJCC. Né? Então, eu tenho o prazer de ser movimentadora. Somos 3 fisioterapeutas movimentadores, né? Agora. Você é a Ana? Não, a Ana não. A Ana é do Comitê de Fisioterapia. A Gonçalves, da Fisionco. A Ana Carolina. Ana Carolina. A Ana Paula, que é da Onco... Não, mas tô falando da Ana Carolina. Ela é então, movimentadora. A Ana Carolina, ela é movimentadora. Isso, a Ana Carolina, ela entrou ano passado como movimentadora. Legal. A Taluane, que é uma paciente que é fisioterapeuta também, ela teve câncer de mama, Tanu. Conheço. E eu. Né, somos 3 fisioterapeutas. A Ana entrou ano passado, que eu chamo de Carolina, por isso quando você falou Ana. É verdade. Eu pensei que era Ana Paula. Ela esteve aqui conosco também, Ana Carol. A Ana Carolina entrou ano passado, e a Ana Paula, que é do Comitê de Fisioterapia, que é da Bioonco. Que também é muito legal, faz um trabalho super bacana. Já teve aqui também. A Ana Paula é ótima. E aí o TJCC é isso. Então, é um lugar onde você encontra todo mundo. Né? É bem legal. Vale a pena conhecer. Tenho muita vontade de ir, cara. A Amanda vai, que a gente vai negociando, né? Tô aqui com a Anki, a Amanda tá com as crianças. Aí a Amanda vai pro TJCC, eu tô com as crianças e a gente vai... Mas para quem quer trabalhar com oncologia, vale a pena ir no TJCC. É bem bacana mesmo. É bom porque é um palco de grandes discussões e que tem nomes importantes que podem fazer a diferença. Então, é um momento onde todo mundo tem voz
e pode debater e exigir para que novas ideias surjam e saiam do papel, coisas importantes para essa transformação. Então, o JCC, e acontece todo ano Todo ano, em setembro, sempre. no WTC. Isso, no WTC. Legal. Que fica do lado da Ponte Estaiada ali, na Marginal Pinheiros. Isso. Show de bola, cara. Muito bom. Mano, é sempre muito Quando bom. que vai voltar mesmo? Quando que é o próximo? Não é daqui 2 anos não, né? O da Anki, É. se a gente quiser, toda vez que a Anki estiver em São Paulo, a gente faz um episódio por mês com ela. Ó, porque eu tô em São Paulo sempre. É porque 2 anos foi muito tempo, né? Então, mas é que a Anki tem família em São Paulo. Minha família é toda daqui. Aí, É, ó, a família da Anki é de Interlagos, né? Não precisamos esperar tanto tempo. E eu tenho um sobrinho neto, Dudu, que, aliás, ele é muito figura. Ele adora, quando eu falei que eu vinha gravar um podcast, ele falou assim, eu posso ir com você? Aí eu falei, não pode, ter a tia vai trazido. trabalhar. Ele falou assim, mas é que eu queria tanto um dia gravar um podcast. Aí eu falei, um dia eu te levo, mas ele é figuraça. Da próxima vez você traz. Ele tem 6 anos. E eu sou louca por ele. Aí toda vez que eu venho para São Paulo, eu sempre durmo com ele. Aí é uma delícia. Eu adoro ir para São Paulo, né? Imagina, viu, Dudu? Você é paulistana, apesar Eu de sou. você se considerar já carioca, mas você é paulistana, né? Verdade. Filha de carioca, Filha de carioca com a minha mãe é do Paraná, Rolândia. filha de carioca. A única cidade possível do Paraná que você não poderia falar. Tinha que ser, né? A única cidade do Paraná. A única. Cara. Mas ela é filha, então, de paranaense com carioca soviético. É isso. Louco. Esqueceu desse adjetivo. Totalmente louco. Sem palavras para agradecer sua participação. Sinta-se convidada 1.200.000 vezes para sentar nessa mesa e bater um papo, porque eu adoro conversar com você. A gente fala sobre 1 milhão de histórias. Da próxima vez eu vou trazer o Daniel Alveno para a gente contar aqui a versão do desenvolvimento de carreira de Daniel Alveno, Gente, que a Anki essa adorou. é o máximo, adorei. Por que o Daniel... Não, a história... Agora eu vou te falar Não, não, rapidamente. não. Só dar um spoiler. Por que o Daniel Alveno saiu da área de esportivo e foi para a área de cuidados paliativos? É fantástico, vocês vão ter que saber. Eu fiz um resumo. E faz sentido. Total. E acabou, entendeu? Então, Dani... No próximo episódio. Aham, tem que saber essa história. Yankee, obrigado, viu? Sem palavras, você é maravilhosa, sou muito fã, sou um grande admirador do seu trabalho, da sua história, e eu fico muito feliz de você fazer parte aí da minha vida e apoiar tanto aí a minha família. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Eu adoro você, adoro sua família linda. Obrigado. Mas eu tô com saudade dos seus filhos, tá? Tudo Toma. bem, Toma tô com mais muitas uma. saudades deles. tudo bem. Eu sei que eu sou coadjuvante nesse negócio, entendeu? E eu consigo lidar bem com isso. Mas é que elas são lindas demais. São, cara. Anki, Obrigada. Onde a galera te encontra? Na rede social, no Instagram, é o lugar mais fácil, Anki Bergman. E tem o meu site, ankibergman.com.br. Que é isso, hein? Vai, filho. Aí lá tem os artigos, tem tudo bem bacana. Acho que lá dá para conhecer mais. Show de bola. Muito obrigado por mais uma participação aí com a gente. Tá sempre convidada. Estando em São Paulo, só bater na porta e já entrando aí já. Com certeza. Adoro vocês. Show de bola. Então, encerramos aqui mais um episódio do Passando Plantão Podcast. Esse episódio é gravado, ele vai ao ar em outubro. Então, quem vem semana que vem, no dia que a gente gravou, a gente ainda não sabe. Então, fica atento aí nas redes sociais, porque a gente vai... Já sabe? Não. Eu só acho que esse episódio vai ao ar... Acho não. Ele vai ao ar dia 14, no dia seguinte ao dia da fisioterapia. Caramba! perfeito. E a gente nem aproveitou Ontem pra foi falar dia da disso. fisioterapia. Dia Nacional da Parabéns. Fisioterapia. Parabéns, galera. É isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Se eu soubesse, a gente tinha feito uma coisa mais direcionada nisso aqui. É isso. Mas recebemos a história da fisioterapia em oncologia aqui na nossa mesa, então já homenageamos parcialmente a nossa profissão. E é isso, galera. Não esqueçam de seguir @Anki Bergman nas redes sociais. Não esqueçam de seguir @Ivens Giacomassi, @Augusto Cruz, @Passando Plantão Podcast, @Abia Salgueiro e @Amanda Reis Fisioterapia em todas as redes sociais. Esse episódio, ele vai ao ar sempre às segundas-feiras, das 19 às 21 horas, mas você também encontra esse episódio na íntegra disponível no Amazon Music e no Spotify, certo, careca? Certíssimo. Show de bola? Show. Nos vemos semana que vem Espero que sim. em mais um episódio do Passando Plantão Podcast. Nossa. Que isso, hein? Valeu, galera. Boa semana pra vocês. Valeu, obrigada.